Fala, gente, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do Power On Podcast, aquele podcast que quer transformar e ajudar as pessoas. Você já faz parte disso porque você está assistindo, compartilha, porque tem muita gente que precisa ouvir e assistir algo que nós vamos compartilhar e falar aqui. E para você também que quer gravar o seu podcast, aqui é o Plataforma Cast, sejam bem-vindos. Entre em contato com a gente que a gente vai ajudar você a tirar esse projeto do papel. E hoje estamos aqui com o Flavinho. Né, Flavinho, se apresenta aí, que ó, vou ser bem sincero, eu não minto e não escondo. Eu já recomecei 3 vezes aqui, porque errei, mas ele vai fazer toda a apresentação agora. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado por aceitar esse convite. Vim aqui contar um pouquinho da sua história e se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Para mim é uma honra, um prazer. Meu nome é Flavinho Luizeto, eu tenho 39 anos, esse ano eu vou 40. Eu sou um adicto em recuperação, sou publicitário e sou ex-dependente químico e alcoólatra. Ex não, né? Eu vou ser pro resto da minha vida, mas ficou no meu passado. Hoje a minha vida é limpa, né? E eu vim contar um pouco da minha história de fé, minha conversão, né? Meu reencontro com Deus. E eu acho que tudo parte de Deus, né? Eu era ateu, não acreditava em Deus. Para mim, eu acreditava na ciência. Deus era uma historinha legal. Mas eu descobri que todo ateu fala de Deus, que é só você colocar um leão com fome na frente dele e vai falar, ai meu Deus, né? Na hora que você precisa. E na hora que eu mais precisei, Deus estava lá. E ele me ajudou muito. Ele transformou minha vida, transformou minha cabeça, minha mente, meus valores, meus comportamentos. E hoje eu sou Flávio Luizeto, filho de Deus. Flávio, nós somos de Itapecerica também. Nunca nos conhecemos lá, né? Porque a vida leva cada um para um canto. Eu morei fora, enfim. Mas a gente se conectou, né? Porque a Karina já conhece também o pessoal de lá, conhece sua esposa, acompanha o trabalho dela. E quando a gente começou a ver algumas coisas, a gente falou, cara, não somos só nós que estamos mudando, mas a gente viu uma transformação muito, muito grande na sua vida. Amém. E talvez tenha alguém que esteja assistindo agora, que muita gente, né? Nem sabe quem que era o Flávio antes, como é que era a vida do Flávio. Você já chegou aqui contando alguns detalhes. Vamos compartilhar um pouquinho com isso aí, porque assim, talvez quem vai assistir hoje vivia às vezes o mesmo lifestyle que você, os mesmos sonhos e muita coisa, né? Ilusão. Fala um pouquinho, como que era o Flávio antes, né? Então, agora eu dei uma amostra agora, né, do novo Flávio versus antigo Flávio. Eu já começo pelo final, né? Começa pela parte triste para depois vir o bom. Antes eu falava do bom e escondia o triste, né? Então, eu sempre tive uma vida de muitos altos e baixos. E eu não entendia isso, né? Hoje eu percebo que é traço da minha doença. A adicção, ela vem do grego adicto, escravo de, né? E eu não sabia que eu tinha uma doença. Eu achava que eu era um covarde, um vagabundo, que eu não conseguia não beber e não usar droga, né? E eu fui estudar a fundo mesmo. Eu vou contar a minha história de vida, mas tudo começa na minha internação, né? Dia 21 de setembro, dia 20 de setembro eu estava chegando em casa, chegando transtornado, depois virado à noite, e minha esposa começou a orar na hora que eu cheguei em casa, e eu não conseguia entrar dentro de casa. Ela começou, eu lembro de flashes, ela anotou, filmou depois, né? Que me marcou muito ela. Começou a orar que não entrasse nada de ruim, entrasse só o esposo do marido dela, né? E eu não conseguia entrar dentro de casa. Eu caí na varanda, de repente fui arrastado para trás, fui parar lá atrás no pé de limão, eu voltei tudo arranhado, unhado, não sei do que. E graças a Deus eu entrei em casa. Ela me deu banho, me colocou para dormir, e ela sempre foi muito dedicada. Ela sempre ia descansar. Porque independente do estado deplorável que eu estava, ela tinha os nossos filhos para ela cuidar, né? E essa noite ela não conseguiu dormir. Ela falou que... Eu fico já emocionado. Ela falou que ela ajoelhou do lado da minha cama, fez uma oração, e falou que eu precisava aceitar Jesus na minha vida. E eu acho que eu estava meio sonolento, tinha tomado remédio, né? Ela falou, fala que você aceita Jesus, Flávio. Eu não fala. Eu falei, eu aceito Jesus. E na mesma hora apareceu para ela, no celular dela, no Instagram, a Clínica Moreira, que é a clínica que eu fui internado, do nada, né? É uma clínica de Itapecerica da Serra, eu sou o único paciente de Itapecerica da Serra, mas depois a gente entra lá, né? E eu acordei no outro dia, como eu acordava todos os dias de ressaca, de mau humor,
Eu cheguei na cozinha da nossa casa, era um domingo de sol, eu lembro, eu virei pra ela e falei, amor, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda especializada, eu quero ser internada. Em vez dela chorar, ela sorriu, tá assustada. Ela falou, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E foi a primeira decisão como homem que eu tomei, acho que em 39 anos. No outro dia ela ficou fora, o domingo, a segunda-feira inteira, conhecendo várias clínicas. E aí ela voltou, falou dessa clínica e eu fui me internar. E aí começou a minha história de verdade. Porque na clínica eu sempre fui muito dedicado, sempre fui um nerd. Né? Eu nunca bebi, nunca usei drogas, eu estudava muito, eu gostava de álgebra, de trigonometria, de física, quântica, né? E estava em escola pública, era o melhor aluno que podia estar. Entrei muito cedo na faculdade mesmo, com as melhores notas. Na minha faculdade eu fiz marketing, comunicação e administração, eu tive 75 matérias, eu tirei 69,10, 5 9,5 e 1 9. Me formei com glórias. Não gostava de nada de errado até o dia que eu conheci na faculdade, eu tomei o meu primeiro gole de cerveja e experimentei a minha primeira droga de preferência. Naquele dia eu virei um alcoólatra e me viciei na droga. Eu já sabia disso. E aí veio um turbilhão, né? E na clínica eu comecei a contar minha história de trás pra frente. E isso foi assim, ó, eu vou pegar alguns detalhes, porque aí às vezes faz sentido. Isso foi no começo da faculdade, você já chegou com 17 anos. Com 17 anos. Até os 17 anos era um bom menino, um exemplo. Que todo mundo gostaria de ter como filho, né? E eu sempre fui muito autossuficiente, né? Eu não conhecia meu pai mora na Itália, Paulo Lisetto. Eu conheci ele depois com 13 para 14, depois com 22. Meu pai tem uma história triste. Toda a família, por parte do meu pai, é alcoólatra. Foi alcoólatra um dia, com exceção da minha tia, que ela não veja, né? Mas o meu pai, o avô dele, né? Teve um histórico de bebida muito forte, né? De uso de drogas também. O meu avô, por parte de pai, faleceu num acidente de carro e que tinha bebido. E eu não sabia a história deles, né? Só que eles é uma família muito inteligente. E eu me senti um príncipe no meio deslocado. Quando eu conheci meu pai, eu entendi de onde era. Uma família que tinha muitas posses, um volume alto de riqueza mesmo. Né? Meu bisavô era muito poderoso, um dos maiores fazendeiros de café do Brasil. Mas eu não participei disso. Quando eu conheci meu pai, eu já tinha gastado a parte de herança dele em vida, né? Meu pai mora na Itália, hoje em Verona. Ele casou de novo com a minha madrasta, a Madalena, que eles separaram. Eu tenho 2 irmãos italianos, o Eduardo Henrique e o Tancredi, que eu amo muito eles. E meu pai é uma figura maravilhosa. Hoje ele é meu melhor amigo. Converso com ele todos os dias. Ele veio ano passado 4 vezes para o Brasil para me visitar meus filhos. É com ele que eu tenho conselho, que eu divido, sabe? É fácil, é gostoso, é legal, porque parece que eu estou falando comigo mesmo. Ele já passou por isso, né? Mas aqui eu tinha minha mãe. Minha mãe sempre foi muito dedicada. Minha mãe, Rita, doutora Rita, dentista. Ela passou na faculdade federal, muito estudiosa. A minha avó era diretora de escola pública, professora de português e matemática. Minha avó costurava vestido, roupa nas horas vagas para conseguir pagar os estudos da minha mãe, dar o melhor para ela. E meu pai e minha mãe se conheceram na faculdade. E eu não sei se posso falar, mas aqui é para falar tudo, né? Minha mãe era virgem e meu pai, eles dormiram juntos. Meu pai achou que a minha mãe estava menstruada. Na verdade, não, né? E foi embora e sumiu. E não quis saber do filho. Minha mãe foi que dá de mim, né? E minha mãe foi sempre muito guerreira. Muito guerreira. Ela fez de tudo para eu ter do bom e do melhor. E no interior ainda, né? Separada, sem conhecer o pai. Tipo, ela sofreu muito preconceito, vou te falar. Mas ela foi muito trabalhadora. E a gente conquistou muitas coisas boas. Nunca me faltou nada. Foi uma excelente mãe. E eu já comecei a minha vida, né? E aí foi aí que na clínica eu comecei a entender que existem algumas coisas do uso da droga tá enraizado dentro da gente. São traumas de infância que eu nem sabia. Por algum motivo eu me sentia rejeitado. Rejeitado pelo mundo. Abandonado. Eu não queria ser, eu tinha que ser o melhor em tudo, porque senão eu não ia ser amado. Se eu não fosse o mais inteligente, o mais eficiente, o mais pica das galáxias em tudo, eu não teria amor.
Eu não sabia disso, eu descobri na terapia. Então eu queria fazer. E modéstia à parte, eu fazia tudo muito bem feito. Eu desenho qualquer coisa que vê. Eu sou ambidestro, escrevia com as duas mãos, né? Apesar de ter perdido meu braço esquerdo, eu vou falar depois. Na faculdade, em tudo, em tudo. E aí a minha mãe mandou eu morar com a minha avó, numa cidade pequena, interior de São Paulo, chama Guaraci, tem 10 mil habitantes. Minha avó, diretora de português, diretora de escola pública, professora de português e de matemática, muito, acho que português, né? Matemática, se não me engano, eu ficava com ela na sala dos professores, tinha um professor de matemática, ela era muito amigo dos professores, X. E minha avó me identificou que eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH, que é transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, num dos níveis mais altos que existem, né? Dizem que a parte de trás do cérebro é um pouco maior, a memória, o raciocínio lógico, mas o lóbulo frontal, onde fica o juízo, ele quase não existe. Não é o juízo de ser ajuizado, né? É o juízo de entender limites. É difícil ter um adulto com a minha idade, faixa etária, com o grau de TDAH que eu tenho, porque a idade média, 25 a 27 anos, a pessoa morre por falta de cuidado com ela mesma, né? Ela dirige mais rápido, ela vai escalar uma montanha sem corda, ela vai desafiar os seus limites e dá ruim. Eu acho que a minha avó percebeu que eu tinha esse TDAH e ela achou uma forma de me ensinar. Então eu li o dicionário todos os dias, eu recitava tabuada na frente do espelho, comia bife de fígado com espinafre e gemada, não suporto bife de fígado e espinafre, acho que eu tenho cabelo, tô jovem por causa disso. E o dicionário foi de onde veio minha profissão. Depois eu sou publicitário, falo de onde veio, mas era isso a minha vidinha. Até eu voltar para São Paulo. Minha mãe conheceu meu padrasto, o Márcio, em Itapecerica da Serra. Ele é minha figura paterna, para mim ele é meu pai, ele que me criou, né? Foi ele, um homem incrível, que me deu muito amor. E eu demorei muitos anos para descobrir esse amor. Como todo filho rebelde, querendo o mundo, eu era autossuficiente, saí cedo de casa, ganhei dinheiro e eu mandava em mim mesmo. Eu nunca tive uma autoridade, uma voz autoritária sobre mim. Nunca tive um chefe, nunca tive um pai, uma mãe para mandar e eu achava que eu estava certo, né? Eu me arrependo muito hoje. Queria voltar para trás, queria ter escutado os conselhos, né? Mas achei uma forma de viver. E isso me trouxe muitos transtornos. E eu praticamente apaguei da minha cabeça dos 17 aos meus 30. 13 anos sumiram da minha vida. Isso você fala que apagou porque, assim, você vivia a vida do jeito que você achou que tinha que viver, com as pessoas que você queria na sua vida ou não. É muito estranho. Assim, tem muitos adictos, eles lembram do uso. Tem flashes, assim, vai lembrar. Mentira se não lembrar. Eu não lembro de não lembrar. E aí eu comecei a resgatar em terapia, né? Eu vivia drogado e alcoolizado. Só que eu era muito autossuficiente. Eu fazia as coisas e as pessoas demoraram para descobrir. Na verdade, eu não sei como não descobriram, né? Acho que depois do meu acidente, há 3 anos atrás, de carro, as pessoas começaram a saber mais. Porque eu perdi um pouco a mão e eu comecei a abrir mesmo. Só faz 22 anos de uso. Foi dos meus 17 aos meus 39 anos. Até meus 30 quase ninguém sabia, né? Só quem estava muito próximo de mim. E ninguém ficava próximo de mim. Eu morava em São Paulo, no Campo Belo. Tinha minha empresa, era sócio. Fui sócio, um dos sócios fundadores de uma das primeiras agências digitais do Brasil, chamava Web Traffic na época. Tinha o Lucas Nunes, o Eric Daniel, outros sócios, né? Era incrível. Naquela época eu era um mini gênio, adorava. E era o Google. Na verdade não existia Google, né? Era o Google. O nome Google, ele vem de um termo de química. É Google, de 1 mol, 1 elevado a milésima potência, né? Os zerinhos, né? E ele vem de palavras-chave, keywords, âncoras. Eu li o dicionário, eu entendia disso, entendia de matemática também. Uma agência de publicidade digital, ninguém vai desenhar, vai pintar. É mais fácil ter um engenheiro lá, um programador coreano, indiano, do que a criatividade. Eu sempre trabalhei muito bem com planilha. E dali que veio a agência, né? E eu comecei fumando maconha. E fumar maconha pra mim era muito legal. Fumar um baseado, fumar haxixe. Porque isso me acalmava, sou muito ansioso, tinha TDAH. Eu fumava um baseado e ficava na paz, laricado, saudade daquela época. Comia bolacha passatempo com ketchup. Nossa! Achava o máximo. Doideira o negócio. Coisa que hoje... Só que aí começou a ser ruim. Porque a droga, ela é muito ruim.
Ela vem aquela parte do namoro, da fantasia. Eu percebo, meu desejo é que todas as drogas hoje no país fossem criminalizadas pela sociedade como o crack é. Ah, o crack, eu não vou fumar porque o crack vicia rápido, o crack mata, então as pessoas têm medo do crack. Né? Eu não fui pro crack porque eu tinha medo do crack. Só que se a sociedade tivesse criminalizado a cocaína e a maconha, talvez eu não teria usado. Porque maconha, todo mundo fuma maconha em qualquer lugar, paz, amor e tal. Hoje em dia a gente tá vivendo um tempo que as coisas estão muito... Tudo pode, né? Tudo pode e ninguém sabe mais do que você. Hoje eu entrei não, assim, é difícil entrar no TikTok. E aí hoje eu fui postar um vídeo porque, assim, eu tô numa fase de compartilhar muitas coisas, experiências que eu tô vivendo. E as redes sociais, as mídias sociais, elas ajudam muito isso, né? E eu entrei pra postar um vídeo, cara, eu passei pelo TikTok. Eu vou falar pra você que eu fiquei assustado, assim, a baixaria que tá essa rede social. É uma assim, baixaria. Eu passei 6 ou 7 postagens das pessoas, MC, bonequinha, não sei do que, fazendo... Cara, assim, surreal a situação que a gente tá vivendo, né? Por quê? Porque o ser humano tá tão frio. A galera tá tão fria, tão... Que nem você falou assim do crack, né? Todas as drogas deveriam ser criminalizadas. Não criminalizadas judicialmente. Não, mas assim, na forma de enxergar. Isso. Só que o ser humano tá tão frio, cara, que assim, o sexo tá uma bagunça, as pessoas não se dão valor. Eu acho que as relações não existem mais. As relações, elas se perderam. Exatamente. Eu entrei no TikTok, eu tenho, graças a Deus, tenho quase 30 mil seguidores no Instagram. Eu postava as coisas de publicidade dos meus clientes, eu chique, tinha 3 likes. Agora que eu sou ex-drogado, em recuperação, perdi meu braço, falo de Deus, eu tenho um monte de gente que me adora. Eu acho que é a vida de verdade. Eu falo sempre, minha esposa, ela detesta aparecer nos meus vídeos, a Fafá, eu falo bastante da Fabrícia, te amo, amor. Ela detesta aparecer, porque eu ponho tudo sem filtro, isso é uma vida real, é isso que importa. E o que eu percebi é a carência da pessoa por autorreconhecimento. Isso é baixa autoestima. Reconhecimento é diferente de autoestima. Segurança é diferente de autoestima. Eu tenho um carro chique, eu uso uma roupa, isso não tem nada a ver com autoestima. Autoestima, eu aprendi na internacional, eu tinha uma péssima autoestima, baixa. Apesar das pessoas falarem que era bonito, inteligente, a autoestima era quase 0. A autoestima é você se amar da forma que você é. Eu sou magro, engordei, ainda me amo. Sou rico, fiquei pobre, ainda me amo. Tenho um braço, 2 braços, 3 braços, ainda me amo. Isso é autoestima. Agora você precisa de algo externo para se amar, e isso é autossegurança, não é autoestima. Então você não se ama. E a aprovação do outro é muito importante, a aceitação. Né? Eu sempre quis ter um rótulo. Eu queria ser roqueiro, punkeiro, playboy, caipira, qualquer coisa, mas eu não era nada. Na escola eu sentava no fundão, porque era muito bagunceiro, né? Mas eu era inteligente. Então o pessoal chegou uma hora que o fundão não queria mais eu, ser bagunceiro, mas é inteligente, foi lá pra frente. Eu fui lá pra frente com o CDF. Eu era inteligente, mas também era bagunceiro, o CDF. E eu fiquei no meio da sala. Então eu tive uma infância sozinha, não tinha amigos. Né? As pessoas da Itapecerica conheciam eu com o meu cachorro. Eu tinha um Weimaraner, eu passeava com o cachorro, estudava, desenhava. Mas eu nunca fui um cara muito festeiro, era muito tímido, fechadão. E a minha vida foi me transformando. Né? Eu usava aparelho, tinha bota ortopédica, espinha. E não que eu me ache bonito, mas eu comecei a ficar bonito. Comecei a ficar legal, comecei a ficar cool, né? E aí a vida veio sem juízo total. E as pessoas querem um reconhecimento. Então elas fazem qualquer coisa por um like. Porque ninguém dá like no que é legal. Assim, eu falava para meus clientes no passado que quem curte uma Ferrari não vai comprar uma Ferrari. Né? Quem curte uma mulher de biquíni não vai casar com aquela mulher de biquíni. Né? As pessoas curtem o que elas gostariam de ter no outro. Até que não invada a privacidade dela. Quando você vira um adicto, chega um momento que você perde um nome. Eu deixei de ser Flávio. Eu deixei de ser o filho da Rita, o coitadinho de Itapecerica, o doido, o porra louca, o pudim de pinga. Você perde essa identidade, né? Mas ainda tinha um nome profissional, meu nome era forte. No meu meio as pessoas não sabem falar, achavam incrível, nossa, como ele consegue, né, e tal.
E... Nossa, me perdi. Eu ia falar dos likes. As pessoas querem aceitação. Então é como se você tivesse assim, eu tiro uma foto de roupa, não tenho like. Eu vou lá e tiro minha camiseta, mostro meu músculo, já tive um like. Vou comer de sunga, daqui a pouco eu tô pelado pra ter mais like, né? Faço uma oração, não tenho like. Eu percebo, você quer descobrir se tu é um amigo de verdade? Eu chego pra você e falo, Igor, cara, minha vida tá muito boa. Tô ganhando muito dinheiro, minha esposa me ama, transo todo dia, mentira. Deus abençoe. Comprei um carro novo, vou viajar, meus filhos estão legais. E olha pra cara do cara. Se o cara falar Deus te abençoe, é porque ele é teu amigo. Porque é involuntário. A pessoa não é que ela tem inveja, ela pensa, por que ele não eu? Eu faço tanta coisa. Agora vira pro cara e fala que você tá com câncer. O cara, um abraço, carinho. Por quê? Porque ele tá ruim, mas ele tá pior que você, então você pode ajudar ele, né? É difícil você entender qual que é o limite do seu e o limite do outro, do próximo. Eu aprendi isso na Bíblia no começo. Os mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, a gente fala, ama-te a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E as pessoas confundem muito com ama-te o próximo como a ti mesmo. Mas entre você amar a Deus e você amar o próximo como a você, tem amar você. As pessoas esquecem de se amar. Tipo, o primeiro, ama-te a Deus acima de todas as coisas. Depois, ama a você mesmo como te ama a Deus. E depois, ama-te o próximo como você se ama. Esse passo esqueceu. As pessoas querem amar Deus, querem amar o próximo, mas ela não se ama. E aí eu percebi como que tá a mentira enraizada nas pessoas. Porque você não pode dar o que você não tem. Senão você tá roubando, né? Então eu não posso dar amor se eu não me amo. Eu não posso dar confiança se eu não confio em mim. Eu não posso dar compaixão se eu não tenho compaixão comigo, né? Então antes pra mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aprendi isso na clínica. Eu costumo dar um exemplo que é igual a avião. Todo mundo voa de avião, né? Está em avião, toda vez é repetitivo e as pessoas não prestam atenção. Vem a aeromoça, o comissário, e fala, olha, se esse negócio aqui cair, as máscaras cairão para você. Primeiro para você, depois para a criança. Eu ficava, por que primeiro para mim, né? Porque você vai querer lá colocar máscara no seu filho, salvar ele. Só que se você colocar máscara de oxigênio no seu filho, você vai dar mais alguns segundos para ele morrer respirando. Agora, se primeiro para você, depois para a criança, talvez você salve o avião. Talvez você salve seus filhos. Primeiro para você. Você tem que cuidar de você, né? Se não tem para você, não tem condição de você salvar o seu filho. Então, antes você tem que se amar. Antes você tem que se cuidar, né? Eu aprendi isso. Eu acho que falta um pouco de amor próprio na rede social. Na rede social você quer a opinião do outro. A opinião do outro me importou muito a vida inteira. Eu achava que não me importava demais. Eu fazia tudo pela opinião do outro. Eu não sabia escutar não, nem falar não. Eu queria que as pessoas me amassem. Eu queria ser legal. É a necessidade de aprovação do outro, né? Extremamente. Mesmo assim, tendo aprovado, eu já estava inseguro. Eu queria ser aprovado. Quantas vezes, às vezes, a gente perde em viver a nossa vida. A gente perde em fazer coisas para nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade, o ser humano, né? Eu falo em geral, tem a necessidade de aprovação do próximo. Se o próximo não estiver bem, se o próximo não estiver feliz com aquilo que você está fazendo, ou não tem esse retorno, já que a gente está falando das redes sociais, de like, de aprovação, porque um like é uma aprovação de alguém, né? Sim. E as pessoas buscam muito isso. Aprovação. Ela busca quanto mais like, quanto mais seguidor, quanto mais isso, e esquece de viver a vida própria às vezes, né? Mas quem é essa aprovação? A gente tem que entender, né? A maior parte da sociedade a gente vê. O mundo está em guerra. As pessoas estão passando fome, né? Pai e mãe não se respeita mais. A Bíblia, então, se lê isso, não existe, né? Eu tenho saudade da minha infância. Minha avó era rígida, mas ela me ensinou muita coisa. Eu percebo que eu gostava de ir na biblioteca quando eu era adolescente. Eu ia ler a Barça. Eu lia a Barça. A Barça? A Barça, adorava ler a Barça, era apaixonado. É mesmo? E eu não tinha dinheiro para comprar a Barça, então eu ia lá, tirava, escrevia. Eu sei que meus filhos, se eles quiserem na escola fazer cola, eu vou deixar. Pra fazer certo. Porque eu fazia cola e não usava cola, porque eu estudava. Eu ia na biblioteca, lia tudo um dia antes da prova, escrevia tudo pequenininho, assim, não sei o quê, guardava. Esse ato é um ato de estudo. Resumia tudo e eu já tinha aprendido, né? Não existia impressora. Tem uma época que tinha uma lei que não podia mais tirar a cópia no mimeógrafo, você tinha que ir lá escrever.
E eu adorava ir na biblioteca e ler a Barça. E eu sabia, eu sabia a fonte de onde estava vindo. Eu escolhi a informação que eu queria dentro de uma fonte segura. Hoje a internet está para todo mundo, né? Não existe mais fato ou fake, né? Uhum. E eu trabalho com digital, eu sei muito bem isso, mas eu percebo que a aprovação é a aprovação do todo, né? A grande maioria. E a grande maioria não sabe o que quer, senão a vida de todo mundo estaria bom. Se eu perguntar assim, tá todo mundo feliz hoje? Dificilmente alguém vai levantar a mão, né? Alguma coisa tá faltando. Eu tô super feliz. Apesar de descobrir que eu sou adicto, dependente químico, alcoólatra, amputado do braço esquerdo, eu tô muito feliz. Porque eu tenho Deus no meu coração, porque eu achei o caminho certo, porque eu tô limpo. Tô há 5 meses e 3 dias limpo, sóbrio, lúcido. Minha esposa me ama, meus filhos me amam, minha família, eu tô em paz. E eu queria que as pessoas descobrissem isso. Tá na nossa frente. Eu enxergava tudo, mas eu não enxergava, sabe? Tava na minha frente essa paz. O programa dos 12 Passos dos Narcóticos Anônimos, ele ensina a viver só por hoje. Só por hoje é muito importante para mim. Só por hoje eu estarei limpo, só por hoje eu estarei sóbrio. Tem algumas pessoas hoje que estão sóbrias há mais tempo que eu, porque acordou mais cedo do que eu. Mas por que isso é muito importante? Porque eu não era um cara de só por hoje. Eu passei a minha vida inteira vivendo ontem e amanhã. Então hoje, provavelmente eu estava carregado de culpa, de remorso por algo que eu fiz ontem, ou que eu não fiz, ou que eu fiz errado, ou pensando o que eu ia fazer amanhã, né? Ou como eu ia comprar droga amanhã, como eu ia beber amanhã, como eu ia trabalhar amanhã, como eu ia fazer certo amanhã. Impossível. E eu só posso corrigir o hoje. E hoje eu era um zumbi, porque eu estava carregado do ontem, preocupado com amanhã. Eu penso que fosse como uma conta corrente, um banco. Você está negativo, só vem dívida, né? Então meu passado estava me prejudicando, eu estava negativo. E eu não conseguia fazer nada de certo hoje, porque eu estava preocupado com isso. Então hoje eu só vivia errado. Então ia somando. É o peso, né? A gente carrega um peso muito grande quando a gente faz coisa errada, Sim. Porque a gente vive no loop. É o looping do ontem e do amanhã. A gente chama de triângulo da obsessão, né? Você entra no ciclo, e esse ciclo é autodestrutivo. E a clínica me encerrou, me fez eu, independente do meu passado, falar, hoje eu vou fazer certo. Hoje eu vou fazer certo. Eu encerrei aquele ciclo. Podia estar ruim, posso, mas hoje eu fiz certo, eu não acumulei mais. Né? Amanhã eu fiz certo, não acumulou mais. Posso errar um pouco, mas ainda consigo corrigir. Só que o segredo mesmo foi fazer terapia. Eu nunca tinha feito terapia, eu acho que eu sou apaixonado pelo meu terapeuta, ele virou meu melhor amigo, meu padrinho. Eu mando mensagem para ele o dia inteiro, já quero trabalhar com ele, chama ele para minha casa, não me aguenta mais já. Chama Dr. Moreira. Beijo, meu terapeuta. E fez um trabalho incrível comigo, né? Ele é durão, sério, mas por dentro ele é um amor. Foi um trabalho, ele tinha que quebrar a minha crista. E ele conseguiu conquistar minha confiança. E foi a primeira pessoa que eu me abri. E eu aceitei o tratamento. A primeira coisa para eu aceitar, eu tinha que quebrar minha vaidade e meu orgulho. Eu era muito vaidoso e muito orgulhoso. E eu não respeitava ninguém, eu só respeito quem sabe mais sobre algum assunto. Eu vi que ele sabia muito mais sobre recuperação do que eu, então eu fui escutar. O primeiro passo dos Narcóticos Anônimos fala entregar as nossas vidas, admitimos a Deus e a nós mesmos que as nossas vidas tinham se tornado... Cortar, né? Vou voltar, olha, o meu terapeuta vai me matar, cara. Eu sei de cor salteado. Admitimos a nossa impotência perante a nossa doença e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Eu fiz o primeiro passo ao inverso, sem saber. Eu admiti que a minha vida, a impotência minha perante a minha doença, que eu não sabia que era doença, do álcool e as drogas, e que minha vida tinha se tornado incontrolável e taquei-se eu não falo mais palavrão, né? Taquei-se uma bomba na minha vida, né? Um chicabom. E aí eu perdi a mão, bebia, usava droga, não tava nem aí, fazia as coisas, não tomava mais banho, né? Mas o primeiro passo é o contrário. Eu admiti a minha impotência perante a minha doença, que minha vida se tornou incontrolável. Então eu vou pedir ajuda a Deus. Vou pedir ajuda especializada. E essa admissão é que as pessoas não fazem. Eu consigo, é só uma, eu controlo, eu paro quando eu quiser. Né? Só vou sair um pouquinho, eu faço esse final de semana, isso não me controla. Mas então assim, a admissão é difícil. Eu admiti, falei, não sei o que fazer, quero ajuda.
pronto, primeiro passo, e é um alívio. Eu lembro que eu estava na clínica, as pessoas demoram 15, 20 dias para se intoxicar lá e tal, né? Eu fiquei 3 dias reservado, cheguei lá vendo elefante cor-de-rosa, sabe? Transtornado, falando mais com a boca. Falei uma pá de groselha pra minha esposa, que ela eu pegava a guarda dos meus filhos, ia sair pior de lá. X. Mas em 3 dias eu já estava bem. E eu assisti uma palestra do Moreira sobre Rei Bebê. Rei Bebê é muito comum nos adictos, se alguém quiser procurar o tema. São comportamentos infantilizados que a gente traz para nossa vida adulta. Sabe? Querer ter sempre razão, tudo para mim, tudo na minha mão, da hora que eu quero, só comigo isso acontece. Ai, X, e você é um bebezão, né? E eu falei, nossa, me identifiquei, eu sentei do lado do lixo ali e chorei. Comecei a chorar. O pessoal veio me ajudar, eu falei, mas eu não tô triste, eu tô feliz, aí ninguém entendeu. Eu tava feliz porque eu descobri que eu tinha uma doença. Que eu não era covarde. E eu sabia tanta coisa, mas não sabia que era uma doença. Tá na Organização Mundial da Saúde. A adicção é uma doença. Ela é progressiva, incurável e fatal. Mas como qualquer doença, ela tem tratamento. Eu falei, então eu tenho uma chance. E eu vou seguir o tratamento. E eu me dediquei. Eu escrevi mais de 700 páginas na minha internação, de sentimento, aprendizados. E eu fui a fundo. Tá pronto para escrever um livro já. Não vou publicar um livro. Mas eu acho que não vai ser sobre a adicção, vai ser sobre o meu encontro com Deus, Café. Porque fala mais de Deus lá dentro do que... E eu... Foi, bom, X. E foi incrível. E aí... O segundo passo é acreditar no poder superior. Dentro da clínica você não fala em Deus, você fala o poder superior da forma como cada um entende e o compreende. Porque o cara que está no buraco, ele não tem... A primeira coisa que ele perdeu foi a fé. Ele já perdeu a fé nele mesmo, a fé em tudo, sabe? Então voltar a acreditar em algo, existe um poder superior, pode ser a cadeira, a câmera, mas que você tem que acreditar que tem um poder superior que pode te ajudar a sair desse buraco. E eu comecei a acreditar que tinha um poder superior. Foi daí que foi despertando minha fé. Você comentou um pouquinho antes pra gente que antes de tudo isso acontecer, você já tinha, né, um sentimento de algumas coisas meio que místicas, Sim, espirituais, que te acompanhou, né, muito na sua vida antes desses momentos. Isso aí você compartilha? Como é que é? Assim? eu compartilho. Eu só consigo entender isso agora que eu tô limpo. Antes pra você era algo que você Era não loucura, entendia. esquizofrenia, delírio, achava que eu falava com os outros. Mas assim, na minha vida, eu sempre fui salvo dos lugares por pessoas que apareciam e eu achava que eu tava muito louco. Eu lembro uma vez, é que não dá pra mostrar essa mão aqui que eu perdi, mas eu fui assaltado e eu tinha tomado uma facada nessa mão. Eu lembro como se fosse, já era por causa da faculdade. Eu tava caído num canteiro central assim, ali na Faria Lima, e não dava pra me ver, porque eu tava ali meio no canteiro, sabe? Eu tinha passado a mão com sangue na cara, tá? Eu não conseguia levantar, eu tava ali. E eu lembro que eu vi uma senhora, você quer ajuda? Eu falei, quero ajuda, me ajuda. Ela me ajudou, pôs dentro do carro, me levou até a casa, eu morava ali na Pássaros e Flores, ali, na Vila Olímpia. E chegou lá, estacionou o carro, me levou no elevador, apertou a campainha de carro da minha casa antiga, eu tava com uma ex-namorada minha. Ela abriu a porta e falou, nossa, Flávio, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô bem, essa mulher me trouxe. Aí ela falou, você já tá mentindo, que mulher é essa? Já começou a procurar, e não tinha mulher nenhuma. Eu olhei na câmera do prédio, não tinha ninguém. Mas assim, como ela sabia meu endereço, né? E eu não dirigia, nunca tinha dirigido na minha vida, fui dirigir com 36 anos. Mas alguém me salvou e me colocou lá. E eu achei que eu tava, falei, nossa, eu tava drogado, então, balela. Pensei que não era, né? Como meus sonhos. Tudo que eu fiz até hoje, eu achava que eu era impostor porque eu não fiz nada. Eu sonhava. Sonhava com a campanha, sonhava com o site, sonhava nas provas, eu aprendia as coisas, eu sonhava. E no meu sonho era, sempre, até hoje né? Minha esposa acorda, ela fala, você sonhou, né? Eu acordo muito cansado, porque meu sonho, se passar 10 anos no sonho, no outro dia parece que eu acordei 10 anos mais velho. Eu aprendi a falar outro idioma, eu vou aprender outro idioma lá. E eu acordava assim, diferente, né? Por isso que eu acho que eu sei tanta coisa e não sei nada. E os toques, as pessoas, sei lá, parecia alguém do nada em algum lugar. Eu tava numa favela, de terno, com celular, dinheiro, muito louco. Os caras queriam me sequestrar, me roubar, e de repente eu fiquei amigo de todo mundo, dei a volta em todo mundo, e os caras, Flavinho, e não sei o que, aparecia alguém e me salvava, me levava embora pra casa. E
A primeira visão de Deus, assim, que eu demorei pra entender foi no meu acidente. Vamos começar assim. Eu nunca dirigi na minha vida. Eu ia, até os meus 36 anos de idade, eu ia de ônibus e metrô trabalhar todos os dias. Eu tinha dinheiro para comprar um carro importado. Mas eu não sei porquê, eu acordava cedo, minha mulher me levava no ponto, eu pegava um ônibus, depois uma van, depois um trem, um metrô, ia andando para chegar no trabalho. Bem-vindo a Itapecerica da Serra. Você nunca podia comprar um carro. Tinha alguma coisa que fazia eu me autopunir, assim, eu gostava daquilo. E eu ia dentro do trem, via as pessoas, falava, apertado ou não, sei lá o que acontecia. E eu vivia nessa loucura. E dia 23 de agosto, meu aniversário de 36 anos, eu ganhei um carro de presente. Sabe, igual no Faustão, alguém ganha um carro de presente? Eu ganhei um carro de presente. Eu ganhei um Audi Sport Black turbo blindado com laço na cabeça. Na minha agência. Tem um vídeo no Facebook. Tava lá bravo, brigando, de repente, veio o carro, o Audi com laço, minha família, ei, Flavinho, eu ajoelhei e falei, nossa, o carro. E foi um presente de meu sócio antigo, ele acreditava muito em mim, eu merecia aquele carro. E mudou minha vida, eu entrei no carro, queria dirigir sem carta. E comecei a dirigir, como tudo na minha vida aprendi a dirigir, pegava BR e ia dirigir. E tava fazendo tudo direitinho com o meu carro até então. Né? E aí meu sócio chegou um dia, me chamou para conversar na sala, né? E eu não vou falar o nome dele para preservar ele, mas é muito amigo meu, um dos meus melhores amigos, a pessoa que mais me amou, acho, ser humano mesmo. As pessoas falam mal dele, falam que ele me prejudicou, eu vejo que ele só viu amor em mim. Eu era um sonhador lunático e ele é um excelente profissional. Ele colocou todas as minhas ideias no papel e fez funcionar, né? Ele me transformou no que eu sou hoje, no pouco que eu era. E ele chamou e falou, Flávio, a gente vai ter que tirar seu carro de você. Eu falei, não. Claro que não, vai tirar meu carro. Não, vamos. Tá chegando umas multas, eu tô vendo. Você tá perdendo a mão, cara, não dá, vou tirar o carro de você. Acho que quase ninguém sabe disso. Ele falou pra mim antes. Eu falei, não vai tirar o carro. Peguei a chave, tirei da mesa e saí pro carro. E fiquei uma semana fora de casa. Estava bêbado, drogado, virado. Durou 3 meses isso, né? Minha esposa nem preocupava mais, porque não dava mais satisfação, não voltava, morava na Casa Amarela, no condomínio aqui em Itapecerica, condomínio bom até. E eu tava muito mal, mas eu tava trabalhando ainda, e as pessoas achavam que ainda tava mais ou menos bem. Alguns amigos falaram, hoje dorme em casa, não vai embora. Você viu que eu tava bem prejudicado, eu tava 3 dias bebendo e usando drogas sucessivamente. E eu não sei o que aconteceu, eu lembro de flashes. Eu volto para casa, eu pegava a Raposo, o Rodanel e a BR, né, para Itapecerica. Eu parei num posto de gasolina do lado da Raposo, na entrada, parei ali, tomei 15 latão de cerveja virando, mandei mensagem para todo mundo que eu amo, me despedindo. Despedi, foi uma despedida mesmo. Falei, me despeço de todo mundo. Entrei no carro e peguei a Raposo. Curiosamente, eu não usava cinto de segurança também. Eu punha ele por trás porque ficava me incomodando. Esse dia eu pus o cinto de segurança. E o carro era blindado, andava com ele fumando, tava fechado, tava com a jaqueta de couro. E peguei a Raposo. E eu liguei o esportivo ainda dele, que ele fica muito mais rápido. Aí eu lembro muito bem, era uma quinta-feira, 1h da manhã, tava chovendo muito, eu tava a 200 por hora. Eu vi a entrada do Rodanel passando, eu falei, ixi, não dá pra pegar. Mas eu tava bêbado, né? E aí a minha mente foi muito mais rápida, o meu corpo foi muito mais rápido que a minha mente. Eu pensei, não dá, tudo bem, eu passo por baixo, pego o pontilhão e viro. Minha mão não virou. No que virou, já jogou. E falam que você lembra da vida. Eu lembro de nada. Eu lembro, tipo assim, eu vi direitinho, eu via tudo em câmera lenta, meu celular, as coisas, jogando. Eu capotei 6 vezes por 150 metros, dei de frente numa parede de concreto e caí de ponta cabeça do outro lado da avenida. Mas esse processo, eu virando, eu tava sozinho. Eu olhei pro banco do passageiro e eu vi uma pessoa sentada brilhando de luz ali. Eu demorei pra entender isso porque eu achei que eu tava muito louco, né? Eu vi a pessoa ali. E essa pessoa se jogou na minha frente pra me salvar, só não salvou meu braço. Aí capotou e tal. E aí eu acordei. Eu tava no carro, né? Falei, nossa, acordei. Eu levava minha carteira assim na porta, do lado aqui, né? O dinheiro no bolso. O vidro blindado tinha aberto um pouquinho assim. Falei, ajuda. Escutei uns passos na chuva assim.
me ajuda. Passou alguém, roubou minha carteira e saiu correndo. Eu, nossa, né, pensei naquela situação. Mas até isso eu acho que foi de Deus, porque eu tava sem documento, como indigente. E aí chegou socorro, né? Chegou os policiais, rodoviário e tal, né? Eu falei, nossa, eu quero sair, eu tô bem, eu quero sair meu carro, o que que eu fiz? Aí o cara falou, você tá de ponta cabeça. Aí que virou assim, que eu entendi que eu tava de ponta cabeça. Ele falou assim, não olha pro teu braço. Eu olhei. Só que eu não vi nada. Tá, borrão, não vi. E aí ele começou a conversar comigo ali pra me manter acordado. Eu tava de ponta cabeça, dentro do carro, demorou acho que 2 horas pra arrombar meu carro. Saindo sangue, perdendo muito sangue. E eu contei a história da minha vida pra ele, lá. Aquele lúcido. Falei, ó, tô drogado, bêbado, sem carta, telefone e tal, minha casa é esse. Falei tudo, ele não quis ligar porque achou que eu tava alucinando, depois viu que era verdade. E a hora que eles abriram o carro, cortou o cinto de segurança, eu caí, bati a cabeça e eu desmaiei. E aí que eu falei de Deus, né? Eu fui pro Hospital Regional de Cotia. Depois eu descobri um dos 10 melhores hospitais do país do SUS. Tava sem documento e fui como indigente. E tinha uma médica lá, não lembro o nome da minha médica, o chefe da cirurgia, muito boa, era do São Luís, estava lá. E ela decidiu reimplantar meu braço lá. Porque achou que era muito jovem para perder o braço, né? Sei lá. Fiquei acho que 14 horas em cirurgias, tomei muitas bolsas de sangue. Ela reconstruiu meu braço. Acordei no outro dia, de sexta, no sábado de manhã, lá no hospital, tudo enfaixado no meu braço. Com a minha irmã Juliana chorando, a minha esposa em choque, o meu sócio e o pastor da igreja. Era essa galera que tava lá. Eu olhei assim. Falei, meu carro. O cara não tem mais carro, Flávio. Não tem mais carro. Acabou tudo. Minha esposa falou que eles chegaram todos lá em pânico. Eles viram meu carro na estrada lá, né? Falou, não, o Flávio morreu. Aí falou, não, o Flávio tá bem. Teve um problema no braço, mas tá bem. Pelo que aconteceu, tava bem, né? Sim. Pra mim foi um livramento. Era, tipo, só o meu cockpit do carro sobreviveu. Todo ele destruiu. Se não fosse blindado também. Meu carro tinha uma trava de segurança, não sei como funciona, que o motor, ele gosta do motor pra fora, a gente sobe em cima do motor, senão o motor tinha vindo na minha perna, né? E eu acordei, olhei meu braço assim, minha esposa achou que, ela falou, será que tem braço mesmo? Tava tudo enfaixado, né? Ferro e tal. E aí que me falaram a notícia, falou, olha, você machucou o braço e tal, mas estava todo mundo feliz, porque eu tava bem. E aí eu vi o curativo, veio a mulher fazer o curativo, desenfaixou, veio o médico. A hora que abriu, depois eu tenho umas fotos, quem tem sangue frio, né? Meu braço estava emendado, mas roxo, estava morto. E aí eles me levaram para cirurgia de novo, no mesmo dia, para fazer fasciotomia. Eles rasgam o braço inteiro, o músculo inchado sai para fora e passa sangue nas veias, né? E milagrosamente meu braço melhorou. Tipo, coisas de meses, em 2 dias, começou a pegar cor e tal, os caras ficaram super motivados, veio equipe médica. Só que eu comecei a ter abstinência no hospital. Porque eu nunca tinha ficado sem usar droga até então. E eu sofria, via alucinação, suava frio, não conseguia dormir, falava com Deus. E aí eu achei que aquela pessoa iluminada no banco que eu vi era uma alucinação, né? Hoje eu sei que não era, hoje eu distingui. E aí eu fui um dia pra mesa de raio-x, tava um frio, fui pra mesa de raio-x, só com aquele aventalzinho vergonhoso, tava. E na mesa de raio-x, eu lembro que eu vi uma luz e veio um médico assim, apontou uma luz e falou, olha, Flávio, tem uns problemas aí e tal, você vai perder seu braço, você não vai recuperar, mas você vai viver, porque você tem muita coisa pra fazer e você tem um propósito. Uma luz assim, uma lanterna. Aí eu saí e falei, amor, quem que é o médico que tava lá? Eu falei assim, não tinha nenhum médico. Eu falei assim, não, tinha um médico com a luz na minha cara. Eu falei, Flávio, é sala do raio-x, ninguém pode entrar lá dentro. Eu falei assim, tinha um médico, eu juro. Aí todo mundo falou, você tá doido. Abstinência. Tudo era abstinência. Eu falei, gente, eu vi esse médico, essa luz na minha cara, falando que eu ia perder meu braço. Mas tá bom, foi a segunda experiência. E todo dia, eu escutava os médicos vindo, 10 horas eu escutava os passos dele. Porque ele ia chegar e examinar meu braço. Se não tivesse recuperado, bom, ia amputar. Então eu queria sentir o braço. Já ficava sofrendo. Eu falei, ele tava vindo. Aí tirava, eu não percebia, mas minha esposa falava que tirava açougue no meu quarto, né? Aí tirava aqui, não sei o que, doía pra caralho, fazia o curativo. Não, mais uma chance, vai. Aí teve um dia que eu tive que ir pra cirurgia de novo, eu lembro, eu tava muito fraco. E eu não aguentava a anestesia, lavaram meu braço com jato de areia, ficou em carne viva e eu sem anestesia, eu escutei, nossa, eu sofri
Eu paguei meus pecados ali, viu? Sem anestesia. Paguei meus pecados. E eu tava muito fraco. Aí eu comecei, com minha irmã fez uma campanha de doação de sangue, precisava tomar sangue. E eu não sabia, acho que sangue eu tenho que tomar em 45 minutos e no máximo 1h30, tem esse tempo aí. E não tava dando, tomei sulfato ferroso, que era no fermo pra fazer sangue, eu tava muito fraco. E aí eu lembro, a chefe da psiquiatria pegou no meu caso e começou a me ajudar. Eu acho que foi um anjo de Deus. Veio lá e ela falou, eu entendo o seu caso, vou te dar uns remédios aqui e tal, e começou a me ajudar. E eu ficava só deitado, assim, não podia me mexer, nem sabia se eu ia andar. E eu tive um sonho. Foi a terceira vez, né? O sonho era, eu tava num deserto, eu lembro até a bolinha de fogo. E aí era uma biqueira, uma favelinha, igual onde eu comprava droga. Aí eu cheguei lá e as pessoas, eram pessoas com cabeça de boi e de carneiro com chifre. Cheguei lá, passei, peguei e falei, entrega o meu braço pela minha vida. Fiz isso. E aí eu acordei. Isso foi no sonho? No sonho. Aí eu acordei. No que eu acordei, tinha um monte de médico, não sei o que, o quarto vermelho de sangue, o quarto vermelho. Eu achei que eu tava sonhando ainda. Mas não, tinha explodido o dreno do meu braço, e tinha sangue mesmo, sangue tinha espirrado, vermelho. Minha esposa tava todo mundo em pânico. Eu tava ali pra morrer lá, seu braço, e aí o médico falou, olha, Flávio, se você ficar com o braço, vai demorar 3 anos para se recuperar e talvez um membro inválido e você não tem chance, correndo um risco, não é risco de vida, é risco de morte, nós estamos correndo um risco de morte, né? E se amputar, você vai sair daqui bem. Eu falei, maior segurança do mundo, falei, corta meu braço, pode cortar. Assinei lá o papel, chorei um pouco e fui para a mesa de cirurgia. Eu lembro vendo a luz assim passando, e aquele dia foi a primeira oração que eu fiz da minha vida. Aquele dia eu pedi ajuda para Deus. Falei, Deus, tenha misericórdia de mim, me permite ficar vivo, porque se eu morresse aquele dia eu não ia deixar nada para minha filha, para minha esposa. Eu ia deixar dívida. A gente estava devendo 3 aluguéis na casa, não tinha mais dinheiro para nada. Eu tinha recebido meu salário, tinha gastado tudo em bebida e em droga. E eu, assim, um publicitário que morreu. Eu falei, deixa eu fazer diferente. E aí eu fui para amputação. Deu tudo certo, voltei bem, me recuperei muito bem. 10 dias depois eu já estava em casa, passando no Natal. 6 de janeiro eu já estava trabalhando. O braço amputado ainda e feliz. E comecei a frequentar a igreja, e limpo, não bebia, não usava droga, e falido. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Meu sócio me ajudou a abrir uma outra empresa aqui em Itapecerica da Serra, o XEDS, é um veículo de mídia programática, que eu tenho conta de governo lá e tal, trabalho. E comecei a ganhar dinheiro em casa, e a gente saiu da casa de condomínio e foi morar numa kitnet, que era um terreno que a Fabrícia tinha, era um quarto, sala, banheiro. Feio, humilde, a nossa casa, né? E foi ali que a minha vida começou a se transformar. E ali tinha Deus naquela casa. Eu sentia a presença dele. Eu abri mão de tudo, da minha vaidade e tudo. E eu penso, minha esposa, como ela foi forte. Minha esposa, ela ficou internada comigo lá, todos os dias no hospital, segurando minha mão. Imagina a dificuldade dela. O marido, bêbado, alcoólatra, dependente químico, amputado, cheio de dívida. Como que a vida vai começar? Mas ela teve fé, ela acreditava mais em mim do que eu mesmo. Em 6 meses, minha vida transformou. Minha empresa começou a crescer. A gente começou a construir a nossa casa. Fiz uma cozinha americana, fiz um quarto para meu filho, um quarto para minha filha, uma varanda, uma fogueira, um negócio a 4. E ficou linda a nossa casa. Os caras olham e falam, nossa, que casa incrível. A gente que construiu. Ela que planejou tudo. Limpei o nome da minha esposa, paguei acho que mais de 60 mil reais de dívida, que tinha sujado o nome dela. Limpei o nome dela. Fiz plano de saúde para meus filhos, coloquei eles na escola particular e comprei um carro de presente para minha esposa. Comprei uma Cherokee blindada 4x4 que eu tinha dado um murro no vidro do carro dela. Me arrependi até hoje, né? Desde presente ela chorou. Comprei aliança de ouro, comprei diamante, comprei Louis Vuitton, sabe? Coisas. Não era que eu queria gastar, eu queria fazer sonho. Eram sonhos que a gente tinha que a gente nunca tinha feito. Uma geladeira de 2 portas, televisão. Eu não voltei à vida que eu tinha antes. Eu comecei a montar sonho, a nossa vida começou a ficar feliz. E cada sonho desse que eu fui comprando era com muito esforço.
Porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que juntar dinheiro à vista. Eu era bom de negociação, ia lá com o bolinho, ó, tanto à vista, não, mas tá aqui, eu vou comprar, e era uma conquista pra gente. E eu ia na igreja, dava meu testemunho, as coisas mudando, e bem, e tudo incrível. Eu falei, Deus, você existe, Deus, que legal. Mas eu tinha algumas reservas dentro de mim que eu não tinha resolvido. Alguns traumas de infância, a entidade que me acompanhava, que às vezes eu permitia ela vir. Eu descobri que a minha doença, beber e usar droga, é a cereja do bolo. A minha doença é uma doença do comportamento, não é beber e usar droga. É o comportamento de adicto que faz eu recair, né? Eu achava que tudo na minha vida estava ruim, financeiro, profissional, familiar, espiritual, e por isso eu usava droga. Não, eu usava droga e bebia, por isso que estava ruim, espiritual, financeiro, a pirâmide era o contrário, né? Mas eu estava bem. E aí eu comecei a tomar cerveja sem álcool. E não existe cerveja sem álcool, e isso pra mim é uma reserva. Você para de beber, você para de beber. Eu fiquei 281 dias sem beber álcool, porque eu tava tomando cerveja sem álcool. Minha esposa tava grávida do João. Desculpa falar um palavrão aqui, mas teve uma enfermeira que falou pra mim, ainda bem que você perdeu o braço, não perdeu o pinto, né? Eu dei risada, ai, meus pontos, né? Porque o meu filho, João, ele nasceu na semana do meu acidente, 1 ano depois. Na mesma semana. Eu perdi o braço dia 7 de dezembro e nasceu dia 14 de dezembro. Qual a probabilidade de eu me recuperar, transar, passar 9 meses e nascer meu filho? Então naquela semana que era tristeza, é a semana do meu filho, né? E eu nunca bebi, usei droga porque eu tava magoado, porque eu tava depressivo, porque eu tava triste. Eu fazia isso porque eu tava muito feliz. Dei muito dinheiro, eu queria comemorar. E aí foi, meu filho nasceu, eu muito feliz. Ah, eu posso tomar uma cervejinha. Daí foi uma cervejinha social, toda semana, todo dia. Aí a droga. E aí eu recaí muito pesado. Tudo que eu tinha construído naquele ano funcionou, porque eu deixei na mão da minha esposa. Mas eu definhei por dentro, porque você recai igual ou pior de onde você parou. A gente chama da vela, né? Você acende uma vela, ela vai queimando até apagar. A vela de adicto, você não sabe onde está. Por isso tem muitos adictos que recaem e morrem. Porque já não vai mais, né? Eu recaí muito mal. Eu ainda era funcional, fazia tudo direito. Eu lutava muito contra a droga e a bebida. Eu conseguia ficar 3, 4 dias sem usar. Mas quando eu usava, depois eu ficava lutando com ressaca moral, depressão. A minha vida era entre usar e não usar, beber e não beber. Era isso. Era um bolo, né? E minha mulher via o meu sofrimento. Né? E eu comecei a deixar Deus de lado, porque eu já não conseguia mais. Falava, Deus me ajuda, e Deus não quer nada de mim, não sei o quê. E eu comecei a falar umas coisas erradas. Teve uns dias que eu estava muito, muito endemoniado. Eu falei, eu aceito o demônio, e não sei o quê, é ele que me ajuda. E aí a parada começou a ficar feia. Feia. Comecei por um caminho ruim. E até o dia que eu cheguei muito louco em casa, minha esposa orou pra mim, só entrou eu deitei na cama, ela fez eu aceitar Jesus. E aí volta lá pro começo. Aceitei Jesus ali meio, sem saber, mas acho que aceitei querendo. No outro dia pedi ajuda, fui internado, conheci a missionária, entreguei minha vida a Deus, refleti sobre todo o meu passado, sobre todo o meu aprendizado, escrevi, aprendi, fui a fundo e entendi que eu era muito maior do que essa doença, mas muito maior. E que o pior dia meu limpo, ele é 1000 vezes melhor do que o meu melhor dia nativa. E as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ver as coisas com mais cores, o sabor, o barulho da chuva, ficar confinado, regra, né? Aprendi a escutar muito não. Nossa, quanto não aprendi a escutar. Aprendi a falar não também. Aprendi a me amar. Porque eu fiquei muito amigo dos meus colegas internados. Sabe? Se tiver humildade, você aprende muita coisa. Eu particularmente, eu nunca vi um adicto ineficiente. Todos os adictos que eu conheci, eles são muito inteligentes. É que eles usam para expulsar droga e beber. Mas são pessoas com potencial muito forte, sabe? Mas é um traço da doença. Hoje eu sei o que é doença e o que era eu. Eu achava que tudo era eu. A doença, você tem muitos altos e baixos. Porque a doença, ela não te deixa você estar bem. Porque você precisa estar mal para beber e usar droga. Ela te dá rasteiras. Eu ganhava muito, perdia tudo. Porque é mal que você bebe e usa droga. A doença, ela te deixa com vitimismo, com querer ter sempre razão, manipular a verdade, né? Culpa, remorso, e aquela dor emocional. Quando você está com dor, você quer tomar remédio. A dor emocional, para quem sente,
é só se anestesiando, bebendo ou usando droga. Hoje eu não sinto mais essa dor. Eu revisitei meu passado, perdoei meu passado, entendi meu passado. É muito importante, né? Essa questão da gente fazer um retrabalho, né? Eu falo aqui muito sobre a questão do ponto A para o ponto B. A gente tem que saber de onde nós viemos, né? Sim. E quando a gente tem esse encontro, essa mudança com Deus aí, a gente entende o ponto... Na verdade, a gente tem que conhecer o ponto A, da onde nós viemos, para o ponto B, né? E quando a gente tem essa visão do ponto B, que é os planos de Deus são maiores, as coisas de Deus são maiores, a gente acaba se apegando nisso, é a hora que as coisas começam a se encaixar nesse caminho, né? E a gente precisa revisitar o passado, acertar lá atrás na nossa mente, fazer uma reconciliação, fazer como que eu posso dizer? Fazer um ajuste de contas lá, um acerto de contas lá atrás, porque senão a gente não consegue continuar, né? A gente tem que mentalizar e ressignificar muita coisa, porque a gente entende que o que a gente passa, às vezes, são consequências, enfim, que não estão aos nossos controles, né? E é bom quando a gente faz essa recapitulação, vai lá atrás, organiza e volta, né? Eu falo muito, né? Eu quero ver vocês pra editar tudo isso daí. Vai direto. Vai direto. Vamos falar de Deus agora? Vamos falar de Deus, cara. Fala que foi uma introdução. Era pra ser uma introdução, eu contei uma introdução. Ó, gente, é uma introdução de 1h30, mas assim, a gente tá aqui exatamente pra isso. Pra você que tá assistindo aí, a gente, gratidão. Eu não consigo ser resumido. No nosso casamento, eu sou casado há 9 anos, mas eu casei em julho do ano passado. Era pobre antes, aí eu fiz uma festona com minha esposa. Festona, né? E aí eu fui ler meus votos. E meus votos tinham 3 páginas. Escreveu a barca de novo. Aí falaram que não podia ler. Eu falei, meu casamento eu vou ler e vocês ficam quietos aí. Aí todo mundo chorou, né? A minha esposa, ela gosta muito de filme de zumbi, né? Aí eu falei que mesmo que ela virar uma zumbizona japonesa, eu ia deixar ela me morder todinho pra ficar com ela. Deu risada. Conheci o dicionário ambulante dela, porque ela erra nos portugueses, né? Que eu ia deixar ela escutar qualquer música, mesmo sendo louvor, que é louvor o dia inteiro. No terceiro dia que eu tava na clínica, tem a Gabi, a enfermeira da clínica, tava me procurando, todo lugar não me achava, né? E aí ela achou, tava dentro do armário de madeira, tava falando com o armário. Eu achei uma Bíblia lá no quarto, uma Bíblia pequenininha, desses livrinhos que tem. Eu não sei se eu tava muito mal, mas eu lembro que eu abri a Bíblia e eu li uma frase que minha cabeça entendeu assim: Deus não está interessado no seu passado. Deus está interessado no que você pode fazer daqui em diante. Eu fiquei calando a cabeça. Falando, se Deus está interessado no meu passado, então eu vou começar de novo. Com Deus, agora é eu e Deus. E sempre tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz muito bem feito. Falei, se é para ter fé, eu vou ter fé agora. Então eu tive uma conversa com Deus. Falei, ó Deus, primeiro eu pedi perdão. Eu peço perdão, honestamente, por tudo que eu fiz de errado. Mas se você é Deus, da forma como eu acredito que você é Deus, você sabe o que eu estou sentindo. E você sabe que dessa vez é verdade. E eu acredito em você. E você agora é meu espelho. Se é para você guiar minha vida, você vai me guiar. Eu quero que você fale comigo, me dê um sinal. Né? E não veio nenhum sinal. Aí eu comecei a entender que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Né? E o tempo de Deus às vezes demora. Mas eu comecei a fazer minhas coisinhas, anotar ali e tal, e de boa. Aí eu conheci a Shirlene, a irmã missionária que ia lá. Hoje é minha melhor amiga, cuido da vida dela, ela fez um trabalho incrível comigo. Ela viu alguma coisa, acho que foi Deus que colocou a clínica no meu caminho, porque eu sou o único paciente internado de Itapecerica, uma clínica boa, melhor clínica que eu conheci do lado da minha casa, 15 minutos da minha casa. Os pacientes vêm de Santa Catarina, de Curitiba, de Brasília, o pessoal viajando, o paciente ficava possesso comigo, com minha esposa, eu pedia as coisas, ela aparecia em 10 minutos e me entregava, né? Então os caras ficavam doidos. E minha esposa cuidava muito bem de mim. Eu queria chocolate, tudo que eu queria ela levava. Ela falava assim, você está se internando, né? Ai, se internando. Eu lembro quando mandaram mensagem para ela e falaram que eu aceitei o tratamento, eu tinha feito um acordo, eu vou ficar um mês aqui. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu quero. Ela ficou tão feliz. Aí eu tava fazendo as coisas certas e a missionária falou que viu umas coisas estranhas em cima de mim, né? Tal. E começou a orar para mim, eu desmaiei lá. E eu tive uma visão. Que eu tava andando, só que eu não contei pra ninguém, porque eu achei que eu tava louco ainda. Eu tava andando assim, era tipo umas coisas brancas, meio nuvem aqui, e o chão era de água, porque eu vi várias vezes assim, se era cimento, eu queria ver, né? Mas era de água, pisava,
Eu era pequeno, eu tava com uma roupa vermelha, um sapatinho branco, eu tinha cabelo tigelinho assim, eu tava andando, segurando a mão de Deus, mas meu Deus era meio diferente. Meu Deus, ele tinha cara de Jesus, mas ele era Deus. E ele era muito grande. Então, tipo assim, eu batia abaixo do joelho dele, mas eu conseguia segurar a mão dele. Eu tava andando, ele olhando, batendo uma papa, eu não entendia. E aí eu fui andando e eu fui crescendo ao longo dessa vida. Só que de criança, eu não me mostra eu com os dois braços. Me mostra eu criança, crescendo, eu já só com o braço, mas eu tinha um braço de luz, amarelo, assim. Essa visão, pra você ter noção, eu consegui enxergar isso depois de 40 vezes, 40 orações. Porque cada vez eu caía e chegava um pouquinho mais. Aí, como eu entendi que era mais isso, aí eu contei para o missionário, depois contei para o pastor, e aí que chegou na visão, né? Eu ia andando na água, pisando na água, com meu sapatinho branco, de roupinha vermelha, cabelinho Chanel, segurando a mão de Deus, batendo mal papo, ele me falando umas coisas, eu fui crescendo. Não tem um período que eu tinha os dois braços adultos, depois só com sem o braço, depois nasce um braço amarelo, assim de luz, aí Deus fala alguma coisa para mim, eu chego numa porta grande, a gente abre a porta, aí eu caio assim, tô sentado numa mesa. Aí eu olho, eu lembro que eu demorei para entender, que eu só vi a mesa. Aí depois eu consegui olhar, ver dos lados, eu tava na mesa, aí tinha um monte de livro velho, assim, eu só tinha uma mão ainda, outra mão era uma mão amarela de luz, eu tava escrevendo com a pena, várias coisas, assim. Eu olhei para trás e atrás era um quadro, eu andando com Deus também, era o mesmo quadro, e eu pequeno e grande. Aí desse lado tinha uma armadura de ferro velha, desse lado aqui tinha uma árvore rosa, pequena assim, uma porta ali, e era isso que eu vi, e essa era a minha visão. E toda vez que eu desmaiava, eu via isso. Então, para mim, parecia 5 segundos que eu desmaiei. O povo falava que eu tinha febre, revirava os olhos, ficava, não sei o quê. E eu comecei a ficar muito amigo da Chilene. E a Chilene falou, ora para Deus, Flávio, você precisa orar. Vai passar. Eu falei, vai passar? Eu comecei a orar. E eu tinha muita vergonha de orar. Eu não conseguia orar. Eu ficava procurando as palavras, Senhor excelentíssimo, primeiro Deus, presidente, Jesus, e não conseguia orar. A conexão ficava distante, né? É. E assim, é engraçado, porque as pessoas passam uma imagem de Deus, de Jesus, como algo distante, né? Não, eu descobri que a intimidade, eu não tinha intimidade com Deus. Então como que eu vou falar com Deus se eu nunca tive intimidade com ele? Só tava lá para pedir as coisas. E pedir arrogante, hoje eu vejo. Minha filha vem pedir uma coisa para mim, ela vem, ai, papaizinho, eu quero um tablet novo, né? Quebra eu chegava e falava, né? Deus, quebra porra, a gente. Tem que me salvar aqui de novo. E sem fazer nada, igual um filho mal educado, né? Por isso que eu amo Deus. Desobediente, não temente a palavra dele, fazia tudo errado, adorava o demo ainda e ele me salvava. Então eu falei, não, Deus, tem um propósito. E aí eu não tinha intimidade, eu tinha que criar essa intimidade. Então eu fui lá e contei a história da minha vida para Deus. Fiquei 3 dias conversando com ele. Coitado, acho que Deus não aguentava mais escutar. E eu aprendi a orar depois disso. E eu orava em volta da piscina, assim, eu ficava andando. Eu lembro que no último dia que eu saí da clínica, eu fiquei batendo uma papo. Eu tava lá, quando eu fui ver, eu tava 3 horas e 45 minutos orando. Batendo uma papo, como se eu tivesse ali do meu lado. E as pessoas não entendiam, né? Achavam que o paciente esquizofrênico tava lá, que ele fala com Deus, eu tava falando com Deus. E eu tava orando para ele para eu sair bem dali, né? Agradecendo. E eu bato uma papo com Deus mesmo. E a minha oração é sempre a mesma. Eu peço para me esvaziar, para tirar tudo ruim de mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que ele abra a porta da casa dele. Eu quero morar com ele. Eu quero que ele more em mim e que ele me faça a imagem e semelhança dele. E para que ele me use como instrumento de Deus, eu quero ser usado. E eu não estou interessado nem como, nem onde, nem porquê. Eu simplesmente vou fazer. E meu coração fala isso. O meu terapeuta falou assim, como você tem tomado decisões tão fáceis? Eu falei, eu acho que se for agradar a Deus, eu faço. Senão, não. Ele deu risada. E o duro é que as decisões que não me agradam, as que agradam a Deus. Tipo, tudo que vai agradar a Deus não é o que eu quero. Eu sofro por isso, mas eu faço, porque eu tenho medo de Deus. Eu morro de medo de Deus, porque quando eu entreguei a minha vida a Deus, as coisas começaram a melhorar muito rápido, as coisas começaram a se encaixar muito rápido. As pessoas me perdoaram, as coisas funcionaram, eu fiquei bem, comecei a ficar até mais bonito, fiquei saudável, sei lá, muito rápido isso. E tudo começou a dar certo, eu falei assim, não, o meu maior medo é a minha vaidade. Eu entreguei minha vida honestamente e sinceramente a Deus. Eu chegar, eu tô forte, agora eu tô bem, Deus, me devolve aqui. Não, não pode. Eu sou temente a Deus, eu sou obediente. Eu descobri que o simples é fácil, Igor. Sabe? Eu não tenho que correr atrás da bênção. A bênção vem até mim. É só eu ser obediente.
Cara, ontem... Eu não vou ficar correndo atrás da bênção, laçar a bênção, não vai vir bênção nenhuma. Se eu ficar quieto, fazer certo, ler a palavra, ser obediente, temente a Deus, a bênção vai vir até mim. A bênção tá aí pra todo mundo, a pessoa que não quer pegar. A gente tá participando de uma célula toda terça-feira. A semana passada caiu uma ficha, virou uma chave que, assim, eu entendi muita coisa. No primeiro milagre de Jesus, mano, Jesus estava numa festa, que ele foi convidado para essa festa, e veio Maria, porque foi a questão do vinho, que ela falou que o vinho acabou, né? É exatamente isso, tipo assim, a gente tem que ter calma, porque o milagre acontece na calmaria e na hora que tem que acontecer. Do tempo de Deus. Do tempo de Deus. E ontem a gente foi também, hoje é quarta, né? O programa passa em outro dia, mas a gravação a gente tá fazendo hoje na quarta-feira. Na terça-feira a gente foi, e assim... falou a mesma coisa, que a gente tem que ter calma, porque o Espírito Santo já está dentro de nós. A gente tem que conversar com ele já estando dentro de nós, a gente tem que ter essa percepção, por quê? Porque é a hora que ele vai falar, né? A hora que ele vai compartilhar aquilo que ele já tem, que ele já habita dentro de nós, como você falou que você pede, né? Para que Deus te complete, que esvazie daquilo que você não precisa, não quer, mas a gente já tem o Espírito Santo, e na hora que a gente pede que completa, é a hora que... Mano, é surreal essas coisas, né? É a hora que a gente vira um, né? Nós somos um, né? Eu penso que as pessoas pedem muita coisa pra Deus. Não consegue porque não sabe pedir. Se a minha filha pedir um carro importado, eu não vou dar pra ela. Mas se ela pedir a coisa certa, da forma certa, e for obediente, tirar notas boas, eu vou dar. E Deus tá me dando. Eu acho que é por isso que eu tenho medo de fazer errado. E minha esposa fica doida com isso. Porque eu sempre fui ansioso, queria fazer as coisas. Agora ela vem, vamos fazer. Eu falei assim, calma, no tempo de Deus. Senta aí, espera o tempo de Deus. Ela fica doida. E por isso que eu acho que é Deus. Eu não podia mudar tão rápido. E eu comecei a estudar a Bíblia. Queria estudar. Eu não conseguia ler. Eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, me dê o entendimento. Me dê vontade para ler a Bíblia. Porque eu não... Teve um dia que eu ficava lá na clínica, eu ficava desenhando, pintando, que eu pinto agora. Eu ficava escutando louvor, horas de louvor. E a televisão aqui em cima, assim, né? E fica passando as mensagens lá. Sabe, uns versículos? Sim. Eu nunca olhava. Qual a probabilidade de eu parar, olhar para a televisão e estar escrita a mensagem que eu vou contar, né? Minha esposa, leia a Bíblia. Eu falo, não consigo, amor. Tá difícil. A missionária, leia a Bíblia. Eu falo, não consigo, tá difícil, amor. Aí eu tava lá desenhando. Eu pensei, o que será que tá passando na TV? Eu olhei pra cima e tá escrito, leia a Bíblia. E eu nunca vi uma mensagem dessa no louvor, leia a Bíblia. Tem várias. Eu falei assim, nossa, minha esposa ia dar risada. Eu falei, entendi, Deus. Eu até me arrepio, eu falei, entendi, vou ler da Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia da forma que eu entendo, como um livro de história, né? E eu comecei por Provérbios. Depois eu descobri que Provérbios, a maior parte foi escrito por Salomão, que foi o homem mais rico, porque ele pediu sabedoria, não riqueza. E eu comecei a estudar com a minha esposa. E os Provérbios é muito legal, porque ele fala da sabedoria da palavra mesmo. A sabedoria vale mais do que prata e ouro, é a sabedoria de Deus. É guardar no meu coração os mandamentos dele, mas é ter a sabedoria. E depois de ter a sabedoria de Deus, ter o entendimento, que entendimento é igual a inteligência. Entendimento e inteligência é a mesma coisa, mas ambos para interpretar a sabedoria de Deus. Porque se eu tiver entendimento e inteligência para interpretar a sabedoria de Deus e guardar os mandamentos dele no meu coração, eu vou ter noção de justiça. Vou saber o que é justo ou o que é injusto. O que é certo ou o que não é certo. E só assim vou conseguir seguir o caminho correto. Por isso que quem conhece a palavra é mais perigoso errar ainda, né? Deus ainda perdoa quem, né? Mas não tem noção de certo e errado, uma criança, coitado. Mas sem a sabedoria de Deus, você pode ter a sabedoria, mas se você não tiver inteligência para interpretar ela, você vai usar de forma errada também, né? Por isso que tem muitos falsos profetas por aí. Como um livro de 2000 anos de idade é tão simples e tão complicado, né? Ele é tão atual e tão velho, tão simples e tão complicado. Sempre tem algo bom, dependendo de como você consegue ver o macro ou o objeto dele, né? Então eu estava lendo lá da sabedoria, achei muito legal. E com a sabedoria, isso que eu achei mais incrível. A sabedoria, ela está nos portões das cidades, né? Nas veredas, que é os caminhos, você tem que entender as palavras. E não é isso, é porque as grandes cidades, nos portões é que tinha muita gente, né, da vida, tem várias simbologias, né, metáforas. A sabedoria, ela não vem fácil. Quem quer sabedoria hoje não vai ter. Amanhã também não vai ter.
Daqui 5 anos não vai ter. A sabedoria vem ao longo do ano, da sua vida. E principalmente quando você passa por situações adversas. Você aprende quando você erra. Mas errar, como que é? Errar é humano. Mas persistir no erro não é de Deus. Então às vezes as pessoas falam assim, você tem que aprender com o seu erro. Mas é muito mais fácil aprender com o erro do outro. Na Bíblia já está escrito o que todo mundo já errou. Então, se você for lá, é mais fácil, encurta. Por isso que a minha vida está melhorando agora. Acelera o processo. E eu já errei muito. Muita gente aí procura um monte de mentor, de mentorias. Lê a Bíblia. Se eu falo, você está na Bíblia? Não está na Bíblia, eu não vou fazer. E está funcionando para mim. Sim. Agora, talvez eu mude, não sei, né? E aí, depois da sabedoria, entender o senso da justiça ou não, ele vem algumas informações que, tipo assim, não seja fiador de ninguém. Você não empreste teu nome. Você empreste, mas se o cara ele fez errado, né? Ele fala assim, persista, não descanse, não durma enquanto você não limpar o teu nome. Vai lá e fala, cara, você vai ter que arrumar aqui isso daqui, porque você tem que andar no caminho certo, né? Eu comecei a entender quem estava próximo de mim. Em quem eu posso confiar de verdade, que é a minha rede de apoio? Que os meus amigos de verdade eram os amigos que eu tinha abandonado. Porque eles tinham parado de beber. Começado a ir na academia. Eu falava, esses caras não é mais meu amigo. Meus amigos de verdade, que acho que são 7 ou 8 que mandavam mensagem quando eu estava na clínica. Os outros todos sumiram. Nessas horas é que a gente sabe realmente quem que é de verdade. Porque assim, a gente vai descobrir se a gente está sozinho ou não, são nessas horas, né? Quem que é realmente que está do nosso lado, quem que é o de verdade, quem que não é. Mas geralmente quando a gente está nos momentos assim é que a gente caminha sozinho. Mas na verdade a gente não tá sozinho. A gente tem alguém muito maior, né, do que a gente imagina. O plano de Deus é maior, ele já está escrito. Eu acho que é assim. As pessoas falam em destino. Eu não falo de destino, para mim é o plano de Deus, tá? Todo mundo tem um plano, Deus tem. Só que você tem um livre-arbítrio. Por que Deus não salva todo mundo? Por causa do livre-arbítrio. Tá pronto. Se você for obediente e seguir a palavra, você vai ser salvo. Se você fizer errado, você vai ser punido. Mas não por Deus, por você mesmo, pelas suas escolhas. É como se tivesse um Waze de Deus, eu falo. Sabe o Waze de carro? Sim. O Waze fala, siga a rota que você chega em 30 minutos. Eu falo, não, eu vou virar aqui, mais 50. Vou virar... Então eu acho que você vai só atrasando a vida. Eu fui só atrasando a minha vida, tomando decisão errada em cima de errada. E cada vez perdendo um pedacinho. Eu tenho uma chapa de titânio com 32 parafusos na perna. Que eu quebrei a perna em 3 lugares, nem andar, mas eu ando. Perdi os dedos da mão que eu caí numa torre de luz, arranquei os dedos, mas colou. Tomei a facada na outra mão, perdi o braço. Quebrei a clavícula em 3 lugares, outra chapa. Fui perdendo uns pedaços. Depois que eu encontrei a Bíblia, eu não perco mais nada. E... Você nasceu para ser advogado. Você quis ser publicitário. Mas no final da sua vida, com 80 anos, faz uma faculdade e morre feliz. É o plano de Deus. Deus tem um plano. Deus fez um plano para eu estar aqui hoje, aqui, nesse lugar. E eu não voltaria atrás, não mudaria nada na minha vida, porque eu não seria o cara que eu sou hoje. Eu não estaria sentado aqui. Se eu não tivesse bebido, não tivesse usado droga, não tivesse sofrido um acidente, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Se eu pudesse voltar atrás, no dia do meu acidente, eu cortaria meu braço lucidamente. Porque eu era um babaca antes. Não que eu seja legal, mas eu era muito babaca. Eu perder meu braço me mudou muito, assim. Me transformou muito. A minha internação, se eu tivesse sido internado antes, acho que eu teria morrido, fugido, pulado. Teve que ser... E aí agora a gente deu uma paradinha, um corte rápido aí por causa das crianças. A gente tá conversando bastante. Um corte. Volta aí, vamos... Então, eu tava falando da Bíblia. Comecei a ler a Bíblia lá, né? Aí, escutar louvor. Eu não podia escutar um louvor. O louvor parecia que queimava meu ouvido. E a Maria Júlia, nossa filha de 7 anos, ela começou a não gostar de louvor. Porque eu falava no carro, não gosto de louvor, amor. Troca essa música, né? E na clínica eu escuto... A única música que eu escuto agora é louvor. Só sei escutar louvor. Eu canto os louvores. E eu acho que Deus tá falando comigo. Eu falo, entendi. Pra mim tudo entendi Deus. Mensagem, não sei o quê. E comecei a colocar na mão de Deus. E aí e as coisas melhoraram. Aí a missionária falou, comecei a orar. Aí ela falou, você tinha que fazer um jejum. Eu falei, nem pensar. Jejum? Eu falava, esse negócio de jejum aí, jejum mentira, balela. Só que eu não descobri que eu vivia em jejum. Eu tomo um remédio muito forte, que é pro meu TDAH, que é o resto da minha vida eu tenho que tomar. E ele tem um inibidor de apetite muito forte, que dura das 9 da manhã às 9 da noite, eu não como nada. Não como. Então a vida inteira eu fiz uma refeição por noite.
Só que na clínica eu voltei a comer, fazer 5 refeições, e eu adorava o café da manhã. Adorava. Ela falou, e eu tava tendo lá meio atormentado, uns sonhos ruins, ela falou, faz um jejum para melhorar. Ela só me contava um pedaço, né? Eu falei, tá bom, vou fazer o jejum do café da manhã, que é o que eu mais gosto. E vou ficar 7 dias sem o café da manhã. E eu sofria sem o café da manhã. Só que foi uma semana horrível, né? E depois que ela me contou que o jejum bom é o que é difícil, que as coisas são difíceis. As coisas começaram a dar errado, o pessoal começou a brigar e me implicar comigo, falando que eu sou CDF, que eu queria fazer tudo. Mas eu não era CDF, eu me dedicava à minha recuperação. A minha recuperação foi a primeira coisa na minha vida que eu não pude comprar. Eu queria comprar tudo, comprar todo mundo, comprar as coisas, pagar para o outro fazer. A minha recuperação eu não podia pagar para ninguém, eu não podia terceirizar a minha recuperação. Eu tinha que me recuperar. Então, se eu vou fazer certo. Eu chegava no horário, fazia as coisas direitinho, anotava, orava, chegava para Deus, pedia. Tem vários passos que fala, pede para Deus tirar seus desvios de caráter, não sei o quê. E tentei. E aí tinha um colega de quarto meu, Kleber, cinegrafista da Band, do programa do Faustão. Tava lá comigo, eu não conseguia me espelhar nele. É a segunda internação dele, né? E ele estava muito bem. E ele era diácono de igreja, ele estava muito afastado, ele começou a voltar, ele era o líder espiritual da clínica. E ele falou, Flávio, eu vou passar a liderança espiritual da clínica para você. Eu falei, eu não sabia nem que Deus existe, Jesus Cristo, até 15 dias atrás. Ele falou, cara, você está com propósito, eu sinto a presença de Deus com você, você fala, você lê e tal. Eu falei, então me preparei igual professor, né? Você o líder espiritual da clínica, era toda segunda-feira, das 7 às 8h30 da noite. Aí cheguei todo feliz no primeiro dia, a palavra, tinha 2 pessoas. Falei, putz, 2 pessoas? Falei, mas Deus falou na igreja que é 1 ou 2 ou 3, né? Então eu vou falar. E falei. Lá comecei a dar o meu, falava dos anjos caídos, que o meteoro, do não sei o quê, e comecei a explicar de um jeito, e os caras começaram a gostar e achar legal. E no final tava todo mundo orando, e aí já tinha umas 10, 15 pessoas lá no grupo. E os caras já chegando, nossa, que legal. Eu falei, olha, que incrível, né? Aí teve um dia que os meus colegas começaram a sair, né? Eu era o mais novo, eu passei a ser o mais velho, com mais tempo limpo lá. E aí eu perdi um pouco a mão, porque eu não sabia o que fazer, me espelhava nos outros. De repente eu não sabia mais o que fazer. Eu era o espelho dos outros. E aí meu terapeuta falou que é o deserto, né? Vem um pouco do vazio. Você se esvazia de tantas coisas, você tem que preencher por coisas novas. E demora, né? Porque você tá lá, não tem, né, outros prazeres. Aí teve esse pessoal novo, só falava de bebida, de droga, queria sair da clínica e não queria ir lá para escutar de Deus. Eu falei assim, mas o povo fala de Deus, mas não consegue dar meia hora da semana dele para vir falar de Deus e pede para Deus salvar a vida da pessoa. Eu falei, ninguém quer saber de Deus. E aí teve um colega nosso que podia sair de lá, ele era sócio da clínica, e saiu para fazer um resgate. Eu não vou falar da pessoa, mas ele estava meio mal, assim, porque ele fazia o resgate, mas ele recaía também, e aí ele era sócio da clínica, estava internado. Mas X. E ele voltou com uma menina, e essa menina voltou muito mal, assim. E quando ela chegou, eu senti uma entidade demoníaca na clínica. Porque chegou uma hora que eu via uns caras de branco andando assim no jardim. E eu via os caras ali andando, e eu me sentia em paz quando eu via essas pessoas. Eu achava que já que eu era doido mesmo, então acordava de manhã, bom dia pros anjos ali, pro pessoal. De repente sumiu. E eu vi uns vultos, e eu olhava pra cima, não tinha nuvem. Não tava passando nem um passarinho. E eu via olhando assim, eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu tô ficando doido, gente. Chegou no grupo de oração, não tinha ninguém. Eu falei, não, mas eu vou dar sozinho esse grupo aqui. E aí as missionárias são uma semana em semana. E ela foi, né? Ela falou, Flávio, tem um negócio ruim aqui nessa clínica aqui e tal. Eu falei, tô falando. Ela falou, mas é isso. Você sente, porque você tá na luz. Por isso que você tá sentindo, você tá vendo. E todo mundo me enchendo o saco, brigando. Ela falou assim, vamos orar pra essa menina. Eu falei, eu não tô pronto pra orar. Eu podia ir na igreja já, eu gostava de ir pra igreja. Esse dia eu falei, vamos. Ela foi pra me buscar, né? Ela falou, vamos orar antes de ir pra igreja. Pra essa pessoa. Eu falei, será? Vamos. Aí entramos no quarto, ela começou a orar, né? E eu atrás intercedendo. Rapaz, eu comecei a sentir uma dor, eu nunca senti essa dor, um enjoo, senti na cama, assim, minhas costas, eu tava sofrendo, eu comecei a chorar. Falei, não, eu saí arrastado do quarto, falei, não vou mais pra igreja, não quero mais nada desse negócio. Ela falou, calma, Flávio, tá vendo? Esse é o propósito. Eu falei assim, não quero sentir essa dor. Eu senti o que o cara tava sentindo.
Eu não queria sentir o que ele estava sentindo, eu queria me matar. Eu nunca pensei em matar. Ela orou, eu melhorei um pouco e eu fui pra igreja. Cara, a sensibilidade, eu e a Karina passamos algo assim também. Enfim, nossa vida mudou. Hoje eu não tô aqui, hoje a gente tá pra escutar a sua, mas um dia eu conto a nossa. A nossa vida mudou muito e a gente começou também a se apegar a Deus muito, muito. Louvor e a vida, os negócios foi se fazendo em Itapecerica, desfazendo assim, ó. A loja era uma das maiores, a gente foi desfazendo, perdendo, enfim. Tudo que já aconteceu na sua vida também aconteceu na nossa, tipo, coisa que a gente não explica e a gente sabe que às vezes é Deus guiando a gente. Depois eu te vou falar pra você chorar como tá a minha vida profissional. Ou rir, né? Então, mas são várias coisas. Se eu choro, se eu rio, mas no mesmo tá bom. E aí, assim, a gente foi uma vez lá na 25 de março, a gente entrou numa loja de chapéu, cara. Foi muito louco, foi algo que eu nunca senti na minha vida. Entrou numa loja de chapéu, a loja entrava no elevador, tinha o lado esquerdo e o lado direito. A Karina foi pro lado direito e eu fui pro lado esquerdo. Fui olhar as coisas, enfim, fui ver tudo lá. Aí, cara, eu fui pro lado esquerdo, comecei a passar mal. Mesma coisa. Um enjoo, uma dor de cabeça, mano. Parecia que tinha um negócio feito assim na nossa cabeça, assim, ó. Sim. E aí eu voltei pra encontrar ela. A hora que a gente se encontrou, ela falou assim, me arruma uma água que eu tô passando mal, eu tô ruim. Aí eu falei, senta aqui, o cara da loja pegou uma água pra ela. E eu falei, deixa eu lá ver do outro lado se tem mais alguma coisa que a gente precisa ver e a gente já vai embora. A hora que eu saí, cara, assim, ó. Cara, é surreal, até me arrepia. A hora que eu saí, que eu dei de cara com a entrada da loja em frente ao elevador, tinha um manequim, todo preto, só que ele tava vestido de Zé Pilintra. Eu escutei esse nome já, Zé Pilintra. O cara falou pra mim na igreja lá, o cara que veio. Depois eu vou entrar no nome do Zé Pilintra, deixa ele pro final. E aí um dos maiores símbolos, né, deles, de chapéu branco, todo de branco, meia preta e camiseta preta. Na hora, cara, a gente entendeu, falou assim, a gente já sabe agora o porquê que a gente... Foi a mesma coisa. O porquê que jejum, né? A gente tava de jejum. Então, eu tava de jejum. E aí a gente já pegou as coisas, já saiu da loja. Cara, foi assim, ó, foi descer o elevador, pisar na calçada. Não foi nem na rua, a gente pisou na calçada, fez assim, ó. Então, eu tava de jejum, me senti mal, assim, e aí a Shirlene, minha irmã, beijo Shirlene, falou, você não tá preparado, Flávio, por isso que eu falo. Eu falei, mas foi você que falou pra me orar? Ela falou assim, mas eu precisava de ajuda. E aí ela foi entendendo aos poucos, né? Aí o pastor intercedeu por mim, a pastora também, eu tava no propósito, tava orando, tava lendo a Bíblia, tava escutando o louvor e tal, mas a presença demoníaca tava lá. E aí eu comecei a entender que pessoas esquizofrênicas ou dementes não têm muito discernimento de Deus. Então coisa ruim afeta essas pessoas. E aí tinha um seu Zé, nem sei se posso falar o nome dele, mas o seu Zé tá lá na clínica, ele tem demência alcoólica, um senhorzinho de bigodinho, mas frágil, anda devagarinho, sabe? Ninguém dá nada pra ele. Um dia eu senti que alguma coisa ia dar de errado, sabe? Eu falei, alguma coisa vai dar de errado, isso, o que vai dar de errado aqui? Eu tava orando em volta da piscina, na hora que eu olho, o seu Zé brigando com o Felipe lá atrás, né? E o Felipe é super forte, assim, jovem, tatuado. E graças a Deus, o Felipe se conteve e não reagiu com o seu Zé. Senão tinha matado ele. O seu Zé, do nada, pulou em cima do Felipe, deu um murro nele, deu uma garrafada nele, queria. E eu olhei pro seu Zé, eu não vi ele ali, eu vi um demo, eu vi um bicho muito feio dentro da cara dele. E ele, não sei o quê, e ninguém conseguia segurar ele lá. Dessa semana. Depois ele falou que não lembrava. Passou. Aí depois veio o André. O André, ele tem psicose, ele tá com fogo no apartamento, dá uma facada. Sei lá, ele é meio doido, né? Mas ele parece bonzinho, mas ele é meio doido. E ele arrumou uma briga, uma confusão lá e tal, tinha surtado e não sei o que, eu vi lá, ele também tava meio influenciado. E tava todo mundo, a clínica tava pegando fogo, assim, sabe? Tava estranha. E parecia que só eu percebia isso. Porque aquilo me afetava muito. Aí eles falaram que era porque eu tava na luz, né? Aí eu lembro muito bem, de quinta-feira à noite a gente tem o simulado do Narcóticos Anônimos. Um simulado de como é que fora o grupo de NA. E aí todo mundo vai fazer a partilha. Aí chegou uma vez essa menina, que eu não vou citar o nome, ela falou assim, ela frequentava os grupos aqui fora, mas nunca tinha falado. Ela falou, há 6 meses eu nunca tinha falado no grupo. Ela falou assim, posso falar? Eu quero falar. Eu entendi, eu aceito o tratamento, eu vou ficar aqui, eu vou me cuidar.
caiu um relâmpago, apagou a luz da clínica inteira, voltou, a presença não tava mais lá. Por exemplo, eu estava assim, que eu que dava o grupo, né? Falei, nossa, foi embora. Foi embora nessa hora. E aí, no outro dia eu já acordei de manhã, vi o pessoal lá andando, já falei, opa, tá todo mundo bem ali, filé mignon, vamos em frente. Aí comecei a continuar e eu comecei a ir no culto. E no culto, tava tudo muito legal, adorava o culto. Metade do culto eu não via que eu tava desmaiado, a outra metade estava bem. Aí teve um dia que foi um outro pastor de visita. Do nada apareceu lá. Falou uma palavra, não sei o quê, e virou pra mim e apontou pra mim. Aí a mulher falou, não, aquele. Aí ele veio andando de minha direção, né? Eu falei, oxe. Ele veio, eu tô aqui por causa de você, que não sei o quê. Veio andando, eu comecei a morrer de medo, né? Não sei o quê, de repente eu não lembro. Aí eles me contaram. Eu entrei em transe, virei os olhos, fiquei assim meio, ele tentou fazer um exorcismo lá, sei lá o quê. Queria saber o nome do demônio, e aí descobriu que não era um demônio. Era um chefe de uns demônios, um demônio do demônio que tava lá. E que a minha vida era muito preciosa. Primeiro, o demônio não queria perder minha alma, porque eu levava pessoas pro mau caminho. Depois ele já tinha perdido a minha alma, mas agora ele não queria que eu fosse pra luz, porque senão eu ia mexer na gaveta dele, né? E aí sei lá o que ele fez, piripaque nesse dia aí, que eu levantei bem. Eu andava meio corcunda, eu nunca mais senti presença maligna. Nunca mais na minha vida eu senti mal. 15 dias depois, eu conversei com o pastor falou, você quer ser batizado? Eu falei, quero. O que eu faço? Ele falou assim, não, dia tal, vem. E aí a minha piscina, tem uma piscina na igreja, a piscina não enchia. O cara até 3 horas da manhã, coitado, tentando encher a piscina. Eu falei assim, o maligno aí, né? Eu chamo de inimigo, né? O inimigo não queria que eu me batizasse. E foi que foi, eles abriram a igreja, foi uma cerimônia linda. Eu entrei na água lá, e no que eu me batizei naquilo lá, eu falei, larguei minha vida antiga e agora renascia nova, batizado e orando, e na fé, e no propósito, no jejum, e não sei o que, e tava andando o negócio. Aí a Chilene falou, agora que vai ser difícil. Eu falei assim, mas você mente pra mim? Cada vez que ela fala que acabou, né? Não, agora ele tá enfurecido, né? Que você tá aqui vindo na igreja e tal, né? E eu tava muito bem. Aí apresentei a igreja para a Fabrícia, começamos a congregar, e eles começaram a fazer uma coisa que não deixa ninguém. Eu comecei a ter muita regalia na clínica, mas porque eu era obediente, eu conquistei tudo isso, né? E a minha esposa continuou me pegar já para me levar na clínica, não mais a missionária. Depois eu já comecei a levar as pessoas para a clínica, para a igreja. E eu lembro que depois que eu saí da clínica, eu comecei a buscar o Vinícius, um amigo meu, para passar no final de semana em casa, de sábado, porque eu não divido mais nada com ninguém. Mas se alguém é importante para mim, eu divido o que eu tenho. O que eu tenho é o convívio familiar que eu tenho em casa, né? Para ele talvez ajudar. E eu comecei a levar as pessoas, passar na clínica e levar para a igreja. E aí começou a dar errado, dar ruim. E a missionária falou que era por causa disso, por fazer o propósito. Tô querendo levar a gente para a igreja agora. Os caras falaram, só vou na igreja do Flávio. E a minha igreja, gente, ela é muito pequena. As pessoas querem a minha igreja, ela é muito pequena, muito simples. Ela chama Comunidade Evangélica Missões para o Brasil. Ela fica na BR, assim, uma curvinha, entrando numa igreja pequena. Só tem aquela, com o pastor Alexandre. Só que lá eu sinto a presença de Deus. Foi lá que eu vou para lá e eu sinto, me arrepio inteiro. Eu sinto a presença de Deus lá. Eu sinto que faz a obra lá. E lá, a gente antes ia na Zion Church, é grande, muito legal. Só que lá eu não sou mais um. Lá eu faço parte da comunidade. As pessoas têm saudade de mim. Eu fui viajar para Ilhabela, as irmãs, cadê você? Sabe, minha família fica... O meu filho, sei lá. Inclusive eu fui almoçar com o pastor Alexandre e com a pastora Amanda essa semana. Fui agradecer eles lá no Dr. Hotel. Dei algumas ideias para a igreja, ele já adorou. Quero mudar o logo, quero fazer as coisas. Ele falou, não, amém, Flávio, você é benção. Domingo, sábado agora eu vou lá pintar o logo da igreja na parede, já quero reformar, já quero fazer, sei lá, Deus está no propósito. Mas aí fiquei mal, e a minha esposa olhou assustada para mim na igreja e falou assim, o inimigo é forte em você, hein, Flávio? Eu falei, por que, amor? Ele está se manifestando dentro da igreja. Eu falei assim, mas lógico que não. Como assim? Ela falou assim, como assim, você não viu? Eu falei, viu o quê? Ela falou assim, Flávio, você desmaiou, você pulou, você virou pirueta, você sentou, você levantou, você deitou. Eu falei, eu fechei o olho. Agora eu tenho medo de fechar o olho na igreja. Não fecha, fica assim, ó. Fecha o olho, eu não fecho. Mas falaram que tá diminuindo, que tá limpando, que é isso. E... pra mim não tem explicação. 4 meses de internação não muda a vida de ninguém. Tem gente que tá 27ª internação. Pra mim é Deus.
O cara tá 10 anos limpo, ele pensa todo dia. Eu não tenho saudade, não tenho vontade de beber ou de usar droga. Não olho, não passa no meu dia, na minha cabeça. E as coisas têm acontecido de tal forma, tudo se encaixado. E eu vou nos grupos falar e as pessoas querem ficar limpas por minha causa. Não é vaidade, não é prepotência. Eu fico feliz porque é o 12º passo, que é um adicto em recuperação ajuda outro adicto em atividade, né? E que demora muito tempo para fazer isso. Eu já estou fazendo porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso me mudar. E se através da minha mudança, do resultado que eu consegui, eu inspirar outras pessoas a se mudarem, ótimo, é esse o caminho, né? E para mim foi Deus no meio desse caminho todo aí. E aí eu pedi muito porque eu queria sair da agência, porque não funcionava a agência, não estava dando certo, já estava discutindo, já não estava... Não era mais meu caminho. Eu fui 22 anos publicitário, não quero mais ser, né? Eu trabalhava falando, né? Eu não ganhava mais para isso. Hoje eu posso fazer isso com outras pessoas, eu ganho muito dinheiro. Se alguém quiser uma consultoria, eu ensino. O cara falou assim, eu lembro antes da minha internação, falou, Flávio, eu te paguei 50 mil por 2 dias de trabalho. Eu falei, não. Tô dicto, né? Na verdade, por meia hora, que eu trabalhei meia hora, trabalhei 2 dias. Eu falei assim, mas você não pagou 50 mil por 2 dias de trabalho, você pagou 50 mil por 22 anos de estudo, trabalho e aprendizado em laboratório próprio para resolver o seu problema em meia hora. Ou você pode contratar 50 pessoas, colocar aqui 9 meses que não vai resolver todo o problema. Você quer voltar atrás? Então assim, por quê? Qual que era o problema? Eu não tinha cargo, meu cargo era resolvedor de problema. Se deu certo, foi sorte. Se der errado, a culpa é minha. Não quero mais isso pra mim. E eu tava lá na clínica, acabando meu dinheiro durava só até dezembro, pra minha família, não ia ter mais nada, eu sem trabalhar, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Aí a missionária chilena falou assim, não, tenha fé, acredita em Deus. Eu falei, mas eu tô acreditando e não tá vindo nada, o que eu faço? Tô preocupado. Aí ela orou pra mim, eu desmaiei de novo, né? Falei, Flávio, eu vi alguém assinando um documento pra você porque o inimigo tava segurando mesmo esse documento, que problema financeiro é a única coisa que poderia me tirar da clínica. Porque se eu visse que estava faltando para minha família, eu ia sair e ia trabalhar. E aí eu falei, balela, essa chilena assinando documento, o que será que é? No outro dia eu acordei de manhã, abri meu e-mail, tinha uma campanha nova para mim, que tinha chegado do nada, que não era para ter campanha. Chegou uma campanha para eu fazer lá na clínica, que eu ia trabalhar 1 hora por dia, que eu podia trabalhar na clínica das 11 ao meio-dia. Então, como que ia chegar uma campanha que eu só tenho que trabalhar das 11 ao meio-dia, somente de segunda a sexta, remotamente, para fazer no período de novembro, que eu ia ganhar 16 mil reais, que era exatamente o valor que estava devendo do cheque especial e de todos os cartões de crédito somados. Foi isso que aconteceu. Eu falei, chileno, esse Deus aí é porreta, hein? Comecei a acreditar nele. Eu falei, vou fazer tudo que esse Deus quiser agora. E aí eu saí da agência. Perdi muito dinheiro com isso, mas eu ganhei minha liberdade. E a minha esposa falou, o que não vai fazer? Eu falei, não sei, o que Deus quiser. Deus falou agora que eu vou pintar quadra e arrumar meu jardim por enquanto. E passei esses dias lá, arrumando jardim, cortando grama. E Deus prega umas peças, né? Porque eu podei todas as plantas assim, redondado, mas com a tesoura de cortar tecido da minha esposa. Então doeu. No final da noite ela me contou que tinha uma tesoura de jardinagem. Pluft, pluft, pluft. Ai, cara. E aí eu lá na reunião de narcóticos, não, na reunião importante da agência, querendo, né? Os caras, não vou trabalhar mais. E o que você tá pensando? Eu não podia falar a verdade. Eu pensei, nossa, eu queria estar lá cortando meu jardim, que eu descobri que eu tenho tesoura nova, né? E fazendo as coisas lá. Aí fiz o lago de peixe, mas eu mexi o cimento com a minha mão. E aí sabia que cimento queima a mão, queimou a minha mão, teve uma dura de 3º grau. Por isso que eu tô com os Baby Shark aqui, do meu filho. Mas eu tô feliz. E aí eu tinha uma ideia, eu tinha falado pra minha esposa que a gente tinha que fazer um empréstimo no banco. Eu falei, vamos fazer um empréstimo? Porque a gente tem crédito. Tô com o nome limpo, eu tenho crédito. Né? Mas eu vi como a taxa de juros no Brasil é incrível. Eu ia pegar um valor, tipo, um exemplo, tá? Eu ia pegar 80 mil reais emprestado e ia pagar R$500 mil. Falei, não, coisa errada aí. Esse empréstimo não é de Deus. E aí não tinha o que fazer. Aí eu falei, vamos fazer um empréstimo, amor. Ela, tá bom, então vamos fazer. E aí isso, depois nós paga. Por quê? Porque eu não queria ficar sem dinheiro, para não ter que voltar a trabalhar e atrapalhar minha recuperação agora. Eu queria que Deus desse o plano. Ela ligou lá no nosso banco, vou falar o nome, banco que eu quero mudar de banco agora, por sinal. Temos muitos valores, se tiver alguém com uma proposta, tem o nome limpo, faturo bem, quero mudar de banco.
Quero mudar todos os investimentos que a gente tem, seguro de vida, casa, tudo, desse banco X que nós estamos. Ligou, o cara falou assim, senhora, não podemos fazer o empréstimo. Por quê? Porque tem um protesto no seu nome. Falei, nunca. Tinha caído naquele dia um protesto no nome da Cherokee, da Jeep, que a gente não anda, de uma multa que não existe naquele dia para não fazer um empréstimo. Eu falei, gente, não é possível. Eu tinha feito há 5 minutos atrás. E eu comecei a duvidar. Eu falei, não é possível, Deus, eu tô cansado, Deus. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu tô cansado. Fazendo tudo certo, estudo a Bíblia, não bebo, não fumo, oro, não faço nada de errado, ajudo as pessoas, abandonei minha vida, tô indo na igreja. Não aguento mais, eu preciso de ajuda, Deus. Nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém me deu R$1 na vida. Sempre tive que pagar tudo. Falei, será que eu não consigo mais? Minha esposa, calma, amor. Eu bravo, falei, sai daqui, Fabrícia. Né? Mas na hora eu já falei, tô tendo um comportamento, desvio de caráter. Parei, pensei, pedi, Deus, me dê sabedoria. Orei, e aí veio na minha cabeça assim, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não adianta nada tudo isso que eu falei, não adianta nada eu ficar orando, adorando a Deus quando tá tudo bem. Tem que adorar a Deus quando tá tudo ruim. E agora tá tudo ruim, que agora deu tudo errado. E agora eu vou adorar a Deus. E agora eu vou agradecer a Deus. E muito obrigado, Deus. Eu devo aprender alguma lição que eu não aprendi, Deus. E se ninguém me ajuda é porque eu não mereço. E de repente liga minha mãe, do nada, e me ajudou. Resolveu todos os nossos problemas, não vou falar como, mas resolveu todos os nossos problemas. E aí eu aprendi 2 lições. A primeira, que é fácil adorar a Deus quando tá tudo bom, mas eu tenho que adorar a Deus quando tá tudo ruim. E eu tive fé quando tava tudo ruim. E por isso que veio a bênção, através da minha mãe. E segundo, não é que ninguém me ajudou, é que eu não queria ser ajudado. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Ninguém me ajudava porque eu nunca pedi ajuda. Eu sempre fazia sozinho, não aceitava. A partir do momento que eu fui humilde o suficiente para aceitar ajuda, me mostrar vulnerável, eu fui ajudado. Então, você não ajuda quem não quer ser ajudado. Né? Não dá conselho para quem não quer escutar. Então, eu aprendi uma ajuda, não é que ninguém me ajudava. Eu não aceitava ser ajudado. E eu tenho que adorar a Deus na dificuldade. E vou te falar que tudo resolveu. No outro dia o protesto sumiu, desapareceu, porque não existia. O banco ligou querendo oferecer mais dinheiro. Eu falei assim, agora eu preciso. Agora eu ganho um empréstimo que eu não pago juros, que é com a minha mãe. E as coisas se resolveram. E aí a semijoias da minha esposa começou a vender. Chamou Oná, a semijoias da minha esposa. Né? Pode falar, né? Pode. Oná, tudo de ótima qualidade. As fotos é dela mesmo. Você vai ficar lindo. Tem uma de Jesus Cristo lá, ó, filé meu. E ele começou a funcionar. Eu montei meu escritório. Hoje chegou uma campanha. Hoje de manhã eu acordei. Primeira campanha do ano. Que normalmente ia chegar em fevereiro, né? Chegou uma campanha. Deus abençoe. Aí eu mostrei o valor para minha esposa. Minha esposa falou assim, como você ganha tanto dinheiro em um dia, Flávio? Eu falei assim, não é que eu ganho tanto dinheiro em um dia. Trabalhei bastante, aprendi. E agora estou limpo, sóbrio e lúcido. E com Deus no coração. E esse dinheiro não é para mim. Esse dinheiro é para fazer a obra. Porque eu quero fazer a obra. Eu quero ajudar as pessoas. Não tô falando para mim vai descer, não, né? Mas essa semana ligou um menino para mim que eu conheci no NA, tem 23 anos. Falou, Flávio, desculpa te falar, nem ter liberdade, mas eu queria que você mandasse um dinheiro para comprar comida, não ter comida em casa. Conversinha, piada, né? Mas aí Deus tocou no meu coração que não era. Aí eu falei, dinheiro eu não posso te dar. Mas se é comida que você quer, eu posso te dar comida. E pelo amor de Deus, qualquer coisa que você tem aí, na hora, eu peguei a chave, nem falei com minha esposa, peguei a chave do carro, que agora eu dirijo de novo, né? Peguei a chave do carro, fui no mercado, comprei a cesta básica, não sabia nem quanto custava, são R$140 uma cesta básica. Comprei a cartela de ovo, que eu falei que você tá com fome, vai fritar ovo também, ovo cozido, né? Fui na casa do menino lá no Branca Flor. Cheguei lá, a casa até que bonitinha, pequena, mas bonitinha, tamanho de estúdio a casa, mas reformadinha, porque ele tinha acabado de sair da internação, o pai dele, que era alcoólatra, parou de beber por causa do pai, tinha reformado, não tinha nada, abria já não tinha nada, tinha uma lata de ervilha. Falei, cara, ó, não tem como, não sei o quê, mas eu trouxe aqui uma cesta básica pra você. Os dois começaram a chorar, gelharam, e eu não sabia o que fazer, fiquei sem graça, né? Vieram pra cima de mim, um veio pra cá me abraçar, eu sou meio tímido. E ele falou assim, olha, não me agradece, agradece a Deus. Eu nem sabia como fazer isso aqui, mas tocou no meu coração. Porque eu sei como é difícil você ficar limpo, normal, lá dentro da clínica. Imagina ficar limpo, fora de casa, com todas as dificuldades, sem ter o que comer. É muito mais fácil, sei lá, tomar cachaça, usar uma droga pra esquecer, né? E aí o menino tirou, falou, cara, esse é o meu acordo com você.
eu vou ficar limpo. Porque quando fica limpo as coisas acontecem. Eu nunca ganhei um presente na minha vida. Hoje vai ter janta em casa. Eu fiquei muito emocionado. Não postei em lugar nenhum porque eu quis fazer isso. E aí eu cheguei em casa. Eu nunca tinha feito a minha filha dormir. Tudo era mamãe, né? Eu desistia fácil dela, Maria Júlia. Tem 7 anos. Porque... Tadinha. Se perguntasse pra ela onde está o papai, ela falou assim, ele tá na clínica para parar de ser nervoso. Porque a criança percebe isso. Bêbado, drogado, a criança vê ele nervoso. Ele gritando, ele esbravejando, ele gritando com a mulher, com a esposa. Então eu tinha que parar de ser nervoso. E aí no final do ano ela desenhou lá, desenha essa família, desenhou minha esposa, ela, o João, e lá atrás, no fundinho eu, escrito clínica, sem um braço lá atrás. E a gente se aproximou, começou a se aproximar, ficar junto, mais próximo, né? Ela falou saudade. E aí, esse dia ela falou, mamãe, eu queria que o papai colocasse eu pra dormir. Fiquei todo, né? Falei, olha, pai, eu vou colocar você pra dormir. Nunca coloquei, né? Cheguei lá, contei uma historinha. Falei, vamos orar, filha, pro papai do céu. Aí ela virou pra mim assim e falou, papai, esse tal de Jesus existe, né? Falei, existe? Claro que existe. O papai acredita nele. Por que você tá perguntando? Porque eu pedi para ele, eu orei para ele todas as noites para que você fosse curado. E ele me atendeu, papai. Você tá curado, papai. Você não é mais nervoso. Tadinho, eu não tô curado, né? Mas foi assim que ela entendeu. Depois que ela dormiu, eu saí, fui na fogueira, assim, fora. Eu chorei e agradeci a Deus. Como eu sou grato a Deus. Por tudo que eu tenho. Pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus amigos, pela minha vida, por ter um teto onde morar, por ter onde comer. Como Deus me ama e como eu amo Deus. Eu sou muito feliz e eu devo tudo a Deus. Tudo. E por isso que hoje eu vim aqui dar o meu testemunho, que Deus existe. E a bênção vem para quem tem mente a Deus. Cara, assim, sensacional. Hoje eu tô aqui só escutando e aprendendo. Desculpa chorar, eu fico emotivo. Não, faz parte disso e assim, a gente já tá aí. E cara, com tudo isso aí, hoje eu só escutei. Eu vou falar, foi o primeiro podcast que eu só escutei, é muito aprendizado. E que isso. E assim, pra fechar com chave de ouro, talvez tenha alguém que tá assistindo aí. Duvido que alguém ficou 2 horas com assistindo. Tem, cara. Pior que tem. Pior não. Graças a Deus que tem, porque são pessoas que passaram ou estão passando, ou tem pessoas próximas deles que passam pela mesma coisa. E pra gente fechar com chave de ouro aí, manda um recado aí. Aquilo que Deus tocar no seu coração, que o Espírito Santo tem pra falar pra essas pessoas. Fala aí. Bom, quem assistiu a gente é porque está interessado, né? Eu vou te falar que eu estava no fundo do poço. E não tem como você cavar mais para baixo. Às vezes você está lutando, na lama, resolve aqui, resolve ali. Meu conselho é, bicho, se entrega. Se entrega, vai pro buraco. Que exploda tudo mesmo. Porque é só assim que você bate no fundo e você pode subir. E o princípio de tudo é Deus. Acredita em Deus. Tenha fé. Eu costumo dizer para quem não acredita em Deus, como eu, seria muito mais fácil alguém me converter se falasse assim, você tem esperança? Eu falo, eu tenho esperança que as coisas melhorem. Que as coisas melhorem na minha vida sem eu fazer nada. Que alguma coisa aconteça. Então, se você tem esperança, você tem um pouco de fé. Fé não é igual esperança para um cristão. São coisas totalmente diferentes. Mas para quem não acredita em Deus, você tem esperança, você tem um pouquinho de fé. É assim que vai nascer. E acredita em Deus. E faça o simples, o básico. Seja temente, leia a palavra, seja obediente. E a tua vida vai se transformar. De formas a que você um dia dê o seu testemunho aqui no lugar que eu estou aqui hoje. E sem um braço, amputado, dependente químico, alcoólatra, bagunceiro, mulherengo, para um cara honesto, fiel, correto, temente a Deus,
bem casado, bom pai, bom filho, bom marido e meio engraçado. Cara, gratidão. Posso contar a piada pra terminar, que eu aprendi? Eu tava falando que ninguém gostou da minha piada na igreja, não me contando na igreja, né? Foi piada que eu descobri que crente não faz fofoca. Crente não faz fofoca. Crente faz pedido de oração. Chega e fala, irmã, você não sabe, fulano de tal, precisa de oração, então a vida dele tá ruim. Crente não faz fofoca, mas pedido de oração. Só um pedido de oração. Desculpa cara, aí, viu? Eu sou um crente contente. Gratidão, mano. Assim, top demais essa conversa. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas e horas, porque é muito conteúdo. Volto. Vai voltar, com certeza, cara. Falar depois do Apocalipse. A gente vai falar de outras experiências. Imagina só, falar de Apocalipse, aí a gente ficar 5 horas aqui. Mas top demais. É isso, cara. A gente fica muito feliz em. Esse é a essência desse podcast. É a gente trazer pessoas aqui que tiveram essa virada, que estão tendo essas experiências. Por quê? Porque a intenção do podcast é o quê? É o dar o start. Te expliquei antes o porquê do logo, o porquê do Power On Podcast, porque a gente quer dar o start nas pessoas, a gente quer dar o início em a caminhada nova para elas. E quem tá assistindo, gratidão. Vou falar aqui porque aparece nós dois ali, e aqui é uma coisa familiar, a gente faz conforme Deus manda. Que é Deus na vida. E muito obrigado, cara. Pra você que tava assistindo e curtiu e qualquer coisa que ele falou aqui, porque hoje eu só escutei, vocês perceberam isso, quem acompanha sempre sabe disso, mas que história, e vocês possam compartilhar, curtir, segue ele lá, deixa aí Flavinho Luizeto. Eu tô no TikTok agora, porque como tem uns demônios lá também, eu comecei a entrar no TikTok, e é legal, cheguei lá nos meus 1.000 seguidores, mas os meus vídeos crescem muito lá. Cresce muito, quando eu falo de Deus mesmo. Eu descobri as hashtags, lá tem Evangelho TikTok, né? Eu sou um Evangelho TikToker. Aí eu falo lá, eu lendo a Bíblia, os carinhas, like. Tá, cara, gratidão. Deus continue te abençoe. Eu sinto muita luz em você, viu, Igor? Muita luz. O propósito de vocês está só no começo da jornada. Eu não sei porque eu me senti bem. Eu não vou em lugar nenhum, não saio da minha casa à noite para pegar o carro para dirigir. E na hora que você me falou, tem que ser hoje, eu falei assim, tem que ser hoje. Quarta-feira de cinzas de carnaval, a gente tá gravando, não sei quando vai ao ar, mas quarta-feira de cinza, carnaval. Né? Eu não pensei em carnaval, pra mim, eu adorava carnaval, pra mim nem vi que foi carnaval. Passei em casa, trabalhando e orando. A gente também. E o propósito tá começando aqui, viu? Top. Só o começo, cara. É o start de muito. Eu tenho certeza que a sua história vai mudar. Já está, né? Já vem mudando a vida de muita gente, que a gente é de Itapecerica, então a gente sabe que muita gente escutou sobre muita coisa e já mudou a vida de bastante gente, e agora é só o começo com essa caminhada com Jesus. Com certeza daqui uns dias você tá aí tocando os corações e Amém. Fazendo milagres aí Deus queira. No nome de Jesus. Farei. Tamo junto, velho. Brigadão. Valeu, gente. Abraço, segue lá. Beijo. Até mais.